Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Ao vivo, professora de educação infantil. Não, meu perfil pessoal é professora de educação infantil. Espero que vocês estejam bem. Eu sou de Carvalho, falo do interior da Bahia, aqui de Tucano. Quero saber de onde é que você assiste a gente. E vamos começar essa nossa live de hoje, né, gente? Esse nosso ao vivo, 7h05 da manhã, que maravilha, né? Ai, você tem o que falar na hora que acorda, mulher, meu amor. Eu pulo da cama e já saio falando. É meu defeito. Outro dia eu provei do meu próprio veneno, gente. Cheguei num lugar e a pessoa começou a conversar. E eu pensei, nossa, eu sou assim. Eu falo pelos cotovelos. É melhor falar para quem quer ouvir, né, gente? Do que tentar ficar segurando uma pessoa para me escutar. Então, como tem no grupo aqui gente que quer ouvir e no perfil gente que quer ouvir, bora conversar. Né? Bora conversar. Você toma café aí comigo. Meu cabelo hoje está querendo colaborar não aqui, ó. Você toma café aqui comigo, eu tomo café com você. Aliás, já tomei meu cafezinho, agora eu só tô com minha água aqui, que eu não sei quantas horas eu vou falar. E sobre o que é que a gente quer falar hoje? Eu e você. Bom dia, Gilberto. Bom final de semana para você também. Gente, ontem eu estava fazendo uma live, né, no meu perfil e no meu grupo também. A gente estava fazendo uma live sobre o direito de aprendizagem, que é o direito de brincar, né? Mas vocês sabem como é que é as nossas lives, né? Meio bagunçado, todo mundo vai perguntando um monte de coisa, a gente vai falando um monte de coisa e tal. Aí o que acontece? Acontece que algumas coisas me chamaram a atenção no meio dessa live, né? Algumas coisas. Uma delas é algo que meio que me incomoda. Não me incomoda nas pessoas serem elas, me incomoda pelo fato de a gente viver numa estrutura social que imprime tanto medo na gente, né? Imprime medo não é só medo de andar na rua à noite, não é só medo de ser assaltado, não, gente, é medo de ser. Medo de ser. E pensando sobre essa questão do medo de ser, né? De ser como é, o medo de ser quem é, o medo de agir de acordo com as suas vontades, o medo de agir de acordo com o que eu chamo da sua vibração de alma, né? A constante necessidade da validação externa, né? No caso da escola, a constante necessidade da validação externa dos pais, da validação do coordenador, da validação da família, né? Dos alunos. No caso do dia a dia, da validação dos nossos pais, da validação dos nossos companheiros, dos namorados, dos nossos esposos, dos nossos filhos. Então a gente está constantemente, muitas vezes, vivendo uma vida em que a gente está tentando agradar muito o outro e está se agradando muito pouco. E quando a gente fica tentando agradar o outro, a gente se agrada tão pouco que a gente não consegue agradar ninguém. Não sei se vocês conseguem me entender. Sabe quando você tenta agradar tantas outras pessoas que você não consegue ser você? E aí no fim você fica lá pensando, quando você deita à noite, mas ninguém aceita o que eu sou? Ninguém gosta do que eu sou? Parece que o que eu sou é inadequado, porque sempre que eu faço algo alinhado com a minha alma, alinhado com o meu espírito, alinhado com a minha vibração, com aquilo que eu quero fazer, eu enfrento um julgamento muito grande das outras pessoas, né? E isso é conversa que a gente tem com a gente. Eu fiz uma live outro dia sobre ser de verdade. E as pessoas diziam assim, eu sou de verdade, porque eu sou de verdade, as pessoas não me aceitam. E eu falava assim, como é que você comunica a sua verdade? Né? Como é que está a sua questão de como você interage com o outro? E eu acho que quem quiser ver está lá no nosso canal depois. Essa live sobre ser de verdade. Mas essa live aqui não é tão somente sobre ser de verdade, né? É sobre também o direito. É sobre também o direito de aprendizagem e desenvolvimento. Bom dia, Nilda. Ah, você fala de direito de aprendizagem e desenvolvimento infantil e você vem trazendo uma pegada para adultos e tal. A gente não deveria falar da criança? Bom, gente, primeiro, para a gente falar da criança, a gente precisa estar de bem com a nossa criança interior. A gente precisa se curar. Emocionalmente, para a gente auxiliar no desenvolvimento de empatia, nós precisamos ser empatas. Para a gente auxiliar no desenvolvimento do conhecimento e da valorização pessoal, né, a gente precisa ter esse reconhecimento de nós mesmos e valorizar aquilo que nós somos. Para a gente conseguir ensinar qualquer coisa, né, qualquer conhecimento que você vai levar adiante para a sala de aula,
para os seus alunos de Fundamental 1 ou para as suas crianças de educação infantil, isso precisa ser algo que você tenha adquirido, né? Eu não vou ensinar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara se eu não tiver conhecimento da fórmula de Bhaskara, né? E seria bom que quando eu fosse levar esse conhecimento, né, trabalhar para que as crianças consigam construir o conhecimento delas a partir disso, que eu conseguisse associar isso a algo real, a algo do dia a dia, a algo que tenha utilidade para essas crianças, para esses adolescentes e tudo mais. E não existe nada no mundo que você consiga ensinar sem que você tenha. Pessoas dizem assim, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Você pode tentar ensinar, por exemplo, uma criança a se expressar. Eu vou ensinar aos meus alunos que eles devem se expressar. Mas como é que você ensina alguém a como se expressar e não ter medo da expressão? Se você tem medo de se expressar, se você tem medo da expressão, se você acredita que existe uma maneira correta de ser no mundo, e que a maneira correta é aquela que o teu pai falou, que a tua mãe falou, e que não existe outra maneira de ser no mundo, ou as outras maneiras de ser não são aceitáveis. Como é que você ensina alguém a se expressar se você morre de medo de se expressar? Como é que você diz para o seu aluno na sua sala de aula, né, para entrar num debate pedagógico ou num debate sobre a vida, se você, quando está numa reunião pedagógica com seus colegas, você não tem coragem de falar? Às vezes está acontecendo tanta coisa ao redor, está todo mundo falando tanta coisa, e você está ali com aquilo grudado na tua alma, com a vontade louca de falar, com a vontade louca de dizer, eu não concordo. É que nem um filme do Shrek lá, naquela cena, eu protesto. Você está com essa vontade louca de dizer, eu não concordo, eu não gostaria que fosse assim. Me convençam do contrário, mas você está sempre para dentro, esperando o momento que você vai sair dali. E quando você sair dali, aí você se expressa com outras pessoas, que você vai procurar saber se elas pensam como você. Aí se a pessoa pensa como você se expressa para ela. Eu vi muito isso acontecer. Bom dia, Glória Cruz, bom dia. Eu vi muito isso acontecer em reunião de pais e mestres. Quantas e quantas vezes a gente está sentado na cadeira, né? Na cadeirinha dos pais, escutando os professores falar, e tantos outros pais estão ali calados. E a gente faz uma colocação, a gente diz alguma coisa e todo mundo só balança a cabeça assim. E aí a professora pergunta assim, vocês têm algo para acrescentar? E as pessoas não querem falar. Aí no momento que abre o portão, que a gente sai do lado de fora, a pessoa está assim, mas eu não concordo com isso. Ah, mas olha que essa reunião demorou demais. Ah, mas olha que parece que elas não acham que a gente tem o que fazer em casa, porque marca a reunião para 8, vai começar a reunião 9 e segura a gente até 11h30. Tudo isso poderia ser falado dentro do espaço da reunião, porque reunião serve para isso. Para a gente botar os pingos nos is, para a gente mostrar o contentamento, mas também o descontentamento. Mas as pessoas tendem a pensar, mas e se eu falar? E se eu me expressar? Eu vou arrumar um conflito, uma confusão, não vai ser bom para mim. As pessoas vão me julgar. Então eu não falo. Não em face de uma pessoa que eu sei que pode dizer assim, olha, então, acontece que a gente marcou e os pais não chegaram, ou seja, se a pessoa vai argumentar comigo, então eu não falo. Aí na hora que eu sair, eu sei que tem um monte de pais ali descontentes, aí eu vou falar para eles. É o tal do disse-me-disse, né? Bom dia, Ada. A mesma coisa, a mesmíssima coisa em reunião pedagógica, em evento, em palestra, né? A semana pedagógica está acontecendo, a palestra está em andamento, o palestrante está falando e a pessoa está ali, remoendo o que não quer estar ali, chateado pra caramba, se sentindo obrigada a estar ali, mas ela não fala nada, ela não expressa nada, ela não diz nada, ela não faz uma única pergunta, nada, ela espera sair. Quando sai, ela busca pessoas que concordem com ela, ou seja, quem mais estava entediado, quem mais estava achando que estava improdutivo. Então, fulano, isso aqui. Mesma coisa no espaço escolar. Tá lá, tá vendo que existe alguma coisa no espaço que não tá legal. É o porteiro que chega na escola, o portão tem que estar aberto 1 hora. O horário de tolerância é para o aluno, não é para o professor, não é para o porteiro, é para o aluno. 1h15, mas o porteiro chega a 1h15.
O porteiro pega a tolerância e coloca para ele. Em vez de ir lá e conversar com o porteiro, com a coordenação e dizer assim, isso está errado. Fala nos arredores, nas esquinas, para pessoas que concordam, sim, com ele, com ela. Mas não tem coragem de se expressar para o outro, de dizer assim, fulano, então, você é o porteiro. A tolerância é para o aluno. A tolerância não é para mim, professor, eu tenho que chegar a 1. Se eu chegar a 1,5, se eu chegar a 1,7, se eu chegar a 1,3, eu sei que eu estou atrasado. Eu tenho que estar aqui a 1. Antes da 1 para iniciar minha aula a 1. Mas a questão do expressar, né? Que é um direito da criança, o direito de se expressar. A questão do expressar é algo tão difícil de ser trabalhado numa sociedade em que desde pequeno você é ensinado a não expressar-se. Ou expressar-se da maneira que os outros querem que você se expresse. Você pode se expressar, desde que você diga o que a outra pessoa quer ouvir. Você pode se expressar, desde que você não crie conflito. E aí eu fico pensando, né, gente, porque tem os extremos, né? Existe um desequilíbrio muito grande, às vezes, na gente. Desculpa. A gente não se expressa, tem gente que não se expressa nada. Tem gente que se expressa demais. E tem gente que acredita que só a expressão dela vale. Então é aquela pessoa sisuda, aquela pessoa brava, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa intragável, digamos assim. Aquela pessoa que acredita que o direito dela é dela e que ela está lutando pelo direito dela, quando na verdade ela não está lutando por direito nenhum, ela está sendo inoportuna, inconveniente, né? Está sendo um ser humano intragável, né? E tem que brigar com todo mundo. Cheguei ali, o serviço está um serviço. Tenho que gritar que o serviço está ruim. Não, eu tenho todo o direito de fazer minha reclamação em relação a determinado serviço, de qualquer funcionário público ou não. Então, se eu chego em uma clínica, eu pergunto quanto tempo de espera. E às vezes a gente espera 4 horas numa clínica e é inadmissível. Ficar 4 horas esperando por um serviço que você pagou R$400. E numa clínica particular. Mas nessa hora que eu estou 4 horas esperando numa clínica particular, que eu penso, né, ixi, viva o SUS. Viva o SUS, porque eu estou pagando por um serviço que é uma consulta que eu vou passar no máximo 10 minutos na sala. Eu estou 4 horas esperando e pagando R$400. Faria a mesma consulta pelo SUS, talvez com uma espera inferior ou igual. Sendo que a consulta vai ser paga pelos meus impostos. Então, eu aproveito para refletir, mas eu não deixo de sinalizar para a clínica. Não para o funcionário, porque o funcionário não pode fazer nada. Tem uma caixinha de sugestões aqui, na caixinha de sugestões. O dono da clínica está aqui? Não. Então, o que adianta eu pular em cima do funcionário? O funcionário vai resolver o quê? Coitado do funcionário. O dono manda fazer lá um mundo de ficha para atender 1 milhão de pessoas. E o funcionário faz o quê? Fica ali, equilibrando que nem uma pessoa num circo, numa corda bamba, para poder dar conta de todo mundo. Então, eu não tenho que ser deselegante como funcionário. Mas tem a caixinha de sugestões lá? Tem essa caixinha aqui, por favor. Deixa eu deixar uma sugestão aqui. Entende? Não precisa estar me agastando quando... Eu já separo, quando eu sei que vou para determinado lugar, eu já separo aquele horário. Embora nem todo mundo tenha um horário que eu tenho, né? Então, bom dia, Ivone. Cheira, meu amor. Proalda, eu tenho dificuldade de me expressar em sociedade. Bora lá. Bora lá, então. Bora ler um pouquinho, que a gente fala, bora ler um pouquinho, né? Porque tem professor que não gosta muito da leitura, né? Precisa ficar chato lendo, né? Eu gosto de ler já explicando. Tem o Direito de Aprendizagem e Desenvolvimento da Educação Infantil, da Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento oficial. Qualquer professor que chega na área da educação infantil, a primeira coisa que tem que fazer é pegar um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Como a base ela tem aí em média 600, 700 páginas, porque ela comporta aí educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tarará. A gente lá no nosso site, ideacriativa.org, quem puder colocar aí, gente, por favor, coloca aí para mim, ideacriativa.org, tá? Bota aí para mim no comentário, ideacriativa.org, quem puder, quem tiver essa disponibilidade, que eu não consigo aqui. Lá no meu site eu separei só a partezinha da educação infantil, somente a partezinha da educação infantil.
Mas lá também no site tem um aplicativo que a gente indicou, que eu não lembro o nome agora, mas que a gente indicou que é muito bom para você estar com a Base Nacional Comum Curricular na palma da sua mão. Que se você é professor de educação infantil, anda com a base colada no seu couro, se você puder. Então, nesse documento nós temos a introdução, nós temos a explicação sobre a questão da função das esferas, sobre como colocar esse documento em prática. Esse documento que deveria estar em prática desde 2020, mas por conta da pandemia a gente teve aí uns empecilhos a colocar essa base na prática, até porque como é que tu coloca a Base Nacional Comum Curricular na prática em ensino remoto? É meio complicado, né? Bom dia, Gorete. Mas aí nós temos os direitos de aprendizagem das crianças, né? Nós temos o conceito de criança como um sujeito, né? Como um sujeito histórico, como um criador de cultura. Bom dia, Eliane Cheira. Moça, recebeu o material no e-mail? Eu mandei, mas não entrei no Instagram ontem que eu estava tomando um arzinho com a minha filha e não tive tempo. Cheiro. Bom dia, Socorro Pedrosa. Então nós temos aí os campos de experiência, que nós temos o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Corpo, gesto, movimentos. Quais são os outros? Quais são os outros? De traços, sons, cores e formas. Espaço, tempos, quantidades, relações, transformações. Acho que são esses os campos de experiência. E depois nós temos os objetivos, né, de cada campo, de trabalhar cada campo. Como a gente explicou em uma outra live que está lá no nosso canal. Bom dia, Neide! Nessa outra live que está lá no canal, a gente explicou sobre o trabalho com os campos de experiência e a não fragmentação desses campos, né? Eles se correlacionam, se interligam, eles estão nas práticas pedagógicas ativas, a gente sempre está transitando entre os campos, né? A gente parte de determinado campo com a experiência, mas a gente explora tantos outros campos. Obrigada, Alda. Obrigada por colocar o link aí. Mas vamos lá. A criança ela tem o direito de expressar-se como sujeito dialógico. Recebeu, meu amor? Gostou? Obrigada. Se faltar alguma coisa, me avise, viu? Eu faço material da Eliana todo início de ano. Expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível. Expressar o quê? Expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. E aí que tá o negócio, que é de arrancar os cabelos de professor que diz assim, antigamente era melhor. Gente, qualquer professor, se tu vem para educação infantil, pelo amor de Deus, não vem achando que é mais fácil. Não vem, porque a educação infantil é de uma complexidade. Não existe nenhuma etapa no ensino básico, na educação básica, que seja uma etapa fácil. Mas se tem uma etapa das mais difíceis, das mais complexas, das que requerem maior trabalho, é a educação infantil. Bom dia, Socorro Lopes. Tem duas Socorro aqui, gente, tem a Pedrosa e a Lopes. Por que, gente, eu falo isso? Pensa só, a gente vem do sistema de ensino que nos ensinou a não expressão. Mas não é bem assim, não. A gente podia falar, você podia falar. Você podia falar o quê? O que o outro quisesse ouvir. Quem é você para questionar o professor? Quem é você para dizer que pro professor que você gostaria de fazer assim ou que você gostaria de fazer assado? Se a gente vem do sistema onde as pessoas consideravam respeito ao professor, o não questionamento da criança. Ou seja, eu mandei você sentar e escrever do quadro, senta e escreve do quadro. Gi, você está dizendo que a gente não deve colocar nada no quadro para a criança escrever e deixar a criança fazer o que ela quiser? Não. Isso a gente explicou na live de ontem, sobre o que é a liberdade licenciosa. Dá um pulinho na live de ontem que você consegue entender que a gente, nem Paulo Freire, nem nós somos favoráveis a nenhum tipo de liberdade licenciosa. Existem regras sociais, existem contratos da coletividade e a gente precisa aprender a respeitar. Mas isso não quer dizer que tenhamos que estar como mentores, como tutores,
como mestres à nossa frente, pessoas que nos desrespeitem. Pessoas que acreditam que a gente não tem direito de questionar, que a gente não tem direito de não gostar, que a gente não tem direito de não querer, que a gente não tem direito de expressar opinião, que a gente não tem direito de questionar. Só que, para que a gente consiga garantir o direito de se expressar, a gente precisa não ter medo da expressão. Bom dia, Eda. E não ter medo da expressão é não ter medo da liberdade do outro, é não ter medo do que vai sair da boca do outro. É não ficar armado, porque eu sei que o que vai sair da boca do outro, muitas vezes, não vai ser algo que me agrade. Entende? O outro tem direito a expressar, seja lá o que ele quiser. E ele arca com as consequências daquilo que ele expressa. Eu tenho direito de me expressar da maneira que eu bem entendo, em rede social, em sala de aula, só que em reunião pedagógica, em formação, em palestra, só que eu arco com as consequências daquilo que eu expresso, enquanto sentimento, enquanto pensamento, enquanto opinião, enquanto posicionamento, a nível pessoal ou a nível profissional. Eu sou responsável 100% por aquilo que eu falo a vocês. Não sou responsável 100% por aquilo que vocês entendem. Então, por isso, muita gente diz assim, Gia, suas lives ficam extensas, porque você é redundante. Eu aprendi a ser redundante com o mestre. E eu acreditava muitas vezes, nossa, mas Paulo Freire dá uma volta para falar um negócio, né? Eu costumo ler os livros de Paulo Freire e aí eu grifo o começo e o fim da frase, que geralmente é o começo e o fim do parágrafo. Dá para sintetizar aquilo ali numa linha. E muitos escritos de Paulo Freire, eu entendo assim pelo menos quando eu leio. E ele explica, ele fica moendo e remoendo e virando, voltando bem para poder a pessoa entender. E eu aprendi isso porque eu sei que existe na nossa profissão entendimentos muito inapropriados acerca das nossas falas. A gente fala o que a gente quer, a pessoa entende o que tem vontade. Então, se você fala assim, quando eu falo a respeito de dar liberdade para a criança, tem professor que entende que é deixar a criança fazer o que quiser e derrubar a sala toda. Então, eu tenho que explicar para o professor o que é uma liberdade, partindo do pressuposto, né, de que eu respeito o outro, de que a gente entende que existem regras e contratos sociais, regras essas que a gente, em comum acordo, decide para o melhor andamento da sala de aula, e a gente segue essas regras e não a imposição de um professor porque ele é mais velho. Porque senão a pessoa fica achando, ela está dizendo que tem que deixar a criança fazer tudo o que quiser, e aí a criança não tem limite, entende? Então a gente tem que estar explicando e fazendo volta, porque tem gente que está armado e não consegue entender. Proaldo, antigamente era melhor, acho que quem fala não trabalhou antigamente. Eu tenho 32 anos na sala de aula, eu não desejo para ninguém meu início de trabalho, 1000 vezes o atual. Pois é, que você se colocou em constante movimento, né? Tenho certeza, tenho convicção disso, porque tem gente que ficou atrasado, ficou lá na zoninha de conforto, entra na sala, escreve no quadro, sai. Eu não tenho responsabilidade com o emocional de ninguém. Como, cara pálida, que você não tem responsabilidade pelo emocional de ninguém? Existe uma coisa que é muito complexa de se colocar. Por exemplo, eu entendo que eu tenho compromisso com o emocional dos meus alunos, porque eu sou uma figura de autoridade dentro da sala de aula. Eu tomo muitas decisões junto com eles. Bom dia, Cícero. E nessas decisões que eu tomo junto com eles, ou que eu tomo sem eles, antes de ir para a sala de aula, eu estou definindo a qualidade do dia deles. E essa qualidade do dia deles, a forma como eu estou, como eu vou me expressar, se eu estou bem, se eu estou feliz, isso tudo vai interferir em como o dia deles vai ser. Então eu sinto que eu tenho responsabilidade. Mas eu não sinto que eles tenham responsabilidade sobre aquilo que eu estou sentindo. Não sei se vocês conseguem entender. Deixa eu trazer para um ponto que é mais fácil de compreender. Por exemplo, você está se relacionando com alguém. E você diz assim, nossa, eu estou sofrendo por causa que fulano me fez isso. Sim,
fulano tem a responsabilidade de cuidar do seu emocional. Se fulano não está prestando atenção e está fazendo mais o que ele quer do que levando em consideração você, ok, é ruim para você. Mas a forma como você lida com o que o fulano fez é que dá para você, né, uma paz de espírito ou não. Então, por exemplo, o fulano, porque fulano no final de semana prefere ficar na sexta-feira, no sábado e no domingo com os amigos. E aí não guarda nem um tempinho para mim. E isso tá me desgastando, tá me machucando, tá doendo. O que você tá fazendo a respeito? Porque o fulano tá vivendo a vida dele. O fulano tá fazendo o que ele quer com os amigos dele. O que você tá fazendo? Tá trancado em casa, sozinho? Tomando conta das crianças sozinha? Pegando a responsabilidade do todo e sozinha o tempo inteiro? Por que você não conversa? Já tentei conversar. Não resolve? Se não resolve, por que você continua escolhendo estar aí? Né? Porque isso, porque aquilo outro. E a gente vai arrumando desculpas para ir ficando ali na zoninha de conforto em algo que tá ruim pra gente, que vai continuar ruim pra gente, que não vai melhorar, porque o outro sabe que tá ruim. O outro não tem responsabilidade emocional sobre você. E você está dizendo, pode fazer de mim gato sapato, porque é a sua escolha de permanecer ali, sem ação, apenas com a ação de chorar, ou de se entristecer, ou de dizer que está triste. Então você não está cuidando do seu emocional. Você não está cuidando de sair, de cuidar de você, de se amar primeiro. Então é essa questão que eu coloco. A gente precisa se sentir responsável por aquilo que a gente vai imprimir de emoção no outro. Por quê? Porque eu vou agir de maneira tal a não machucar. Embora eu sei que eu posso machucar. Mas não vou passar por cima de mim para não machucar, compreende? Eu vou compreender o outro, mas eu também vou me compreender. Eu vou compreender que a ação do outro me causa determinado sentimento. E eu vou trabalhar esse sentimento para não colocar no outro a responsabilidade pelo que eu estou sentindo. Porque o que eu estou sentindo é, de certo modo, responsabilidade minha. É algo vindo do externo? É algo vindo do externo. Mas por que eu estou tão abalada interiormente? Por conta do que está acontecendo no interno. E se eu posso ficar em casa chorando porque fulano sai com os amigos na sexta, no sábado e no domingo, eu posso muito bem, na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, sair com as minhas amigas, fazer alguma coisa da minha vida que não seja estar ao pé de uma única pessoa, como se aquela pessoa fosse tudo na minha vida, compreende? Então é mais ou menos isso. Gorete, eu vou fazer 32 anos de sala de aula agora em março. Nossa, gente, é muito tempo. Muito tempo. Parabéns, não, amor. Guerreira, tu. Guerreira, eu falo guerreira, eu uso sempre o termo guerreira como sobrecarregada. Gente, é muita jornada, muita caminhada. Bom dia, Tata. Tata. Bom dia, Agnes. Cheiro, meu amor. Gente, então quando eu falo do direito de expressar, nós somos sujeitos dialógicos, né? Nós aprendemos através do diálogo, através da interação, né? Através dessa constante troca com o outro. Bom dia, Miriam. E eu acredito muito no poder da troca. Quando eu criei esse grupo de professores, há 10 anos atrás, o professor de educação infantil, bom dia, Luzani. Cheira, amor, chegou animada ela. Bom dia! Quando eu criei esse grupo de professores, acho que uma das coisas que eu mais escrevi nesse grupo foi: isso não é um grupo de julgamento, isso é um grupo de partilha. Isso é um grupo, eu não gosto nem da palavra debate, mas eu vou usar o termo debate porque é o que vocês conhecem. Porque debate para mim dá uma ideia de que a gente está se confrontando, se degladiando, né? Onde um tem que ganhar e o outro tem que perder. Eu gosto da partilha, da troca de experiências, porque existem sempre muitas formas de ver o todo. Sempre, constantemente, você tem muitas formas. E a partir da realidade que você vivencia, do ambiente em que você está, você tem uma visão da realidade diferente da minha. Compreende? Por exemplo, o professor que trabalha na escola modelo, uma escola pública modelo, né? Padrão FIFA, na verdade, não vou nem dizer padrão de que governo foi quando é que começou a fazer esse negócio, porque senão a gente começa com uma treta política aqui, e não é bem o intuito. Quando você tem uma escola modelo, onde a gente tem sala de recurso, onde a gente tem biblioteca, onde a gente tem um espaço amplo, onde a gente tem pátio, né, onde a gente tem, né,
um lugar arborizado. O professor ele tem um olhar para a realidade que é o olhar da realidade dele. E qual é a realidade dele? Ele tem espaço amplo. Ele tem uma equipe pedagógica que sabe utilizar aquele espaço. Ele tem cursos de formação que são administrados dentro do espaço da escola constantemente. Né? Ele tem contato com livros que os colegas deles, que já estão ali, né, indicam, trocam. Então ele vê muito a realidade que às vezes eu falo assim, oh, meu amor, tira o óculos cor-de-rosa. Quando você vier criticar um professor na rede, pega o óculos cor-de-rosa e tira. Desculpa. E eu não tenho aquela tendência de pegar o professor e colocar o professor no pedestal e dizer assim, nossa, não erra. Eu faço lives aqui, eu falo para vocês, existem profissionais medíocres demais. Mas existem profissionais que estão em ambientes, meu Deus, eu não sei nem que palavra usar. É um crime contra as crianças determinados espaços, que se chama de espaço pedagógico. A gente vai nas comunidades observar e a escola é dentro de uma casa, com 2 quartos. A cozinha é o refeitório. A sala da casa é o pátio, que é uma sala de quê? De 5 metros? De 5 por 5? Um quartinho de 2 metros por 2 é a sala de aula. Não tem nada, não tem pátio, não tem nada. O pátio é uma salinha. E aí a pessoa quer pegar a realidade da sala de aula dela e impor o outro. E é por isso que eu falo, não olha, os grupos eles são importantes por isso, eles dão uma visão do todo. Ah, mas o professor pode adaptar, o professor pode fazer, eu acredito em tudo isso, estimulo tudo isso. Faça o melhor que você pode fazer, o máximo que você pode fazer com o mínimo que você tem. Ou seja, se vire nos 30. Se vire nos 30. Até porque existem coisas que a gente pode utilizar muito melhor. Por exemplo, brinquedo não estruturado é importante, mas muito mais importante do que um brinquedo comercializado que você já compra ali pronto porque é bonito, porque é chique e tudo mais. Né? Subir numa árvore às vezes é tão gostoso quanto descer no escorrega ou quanto tá numa gangorra que foi comprada ali, chique, maravilhosa, ou quanto mergulhar na piscina de bolinha. Não se trata da questão apenas do material que se usa, mas da infraestrutura, das capacitações, né, da equipe gestora que se tem, do coordenador da escola, do quanto o professor está aberto a ouvir o coordenador e o coordenador está aberto a falar ao professor, do quanto o gestor realmente faz um trabalho de qualidade, do quanto o gestor entende que ele é gestor, do quanto o dono da escola não coloca o psicólogo, por exemplo, como foi casos contados aqui, o professor coloca, o dono da escola coloca o psicólogo para fazer o planejamento do professor e o professor executar. De que se o ambiente é um ambiente saudável e você não passa por assédio moral, de que se você está trabalhando numa escola pública, seguindo o currículo de acordo com os documentos, ou estão impondo a você um currículo criado por pais numa escola particular para não perder aluno, não todas as escolas particulares, obviamente. Então existem realidades e realidades. Se é do nosso país ou se é de outro país, às vezes dá maior treta aqui porque alguém da Angola falou alguma coisa, nossa, porque isso, porque aquilo, é uma chuva de críticas em cima de alguém que vive em outro país com outra realidade. Não se dá nem o trabalho de ir lá no perfil da pessoa e olhar, é uma pessoa da Angola, não é uma pessoa do Brasil, não. Entendeu? Tá escrevendo errado para você, para o nosso português. Para o deles é outra coisa. Aí o fiscal pedagógico, está mais preocupado em ficar observando os erros de ortografia que os outros cometem numa rede social, porque cometem sim, todo mundo comete erros de ortografia numa rede social, do que em partilhar, em trocar experiências, em se expressar da maneira
adequada, porque tem gente, como eu falei para vocês, que se estressa demais. E se expressa machucando. E se expressa se achando o dono da verdade. É o que está no extremo. Tem o extremo do que fica calado, e muitas vezes fica calado porque sabe que existe esse tipo de gente no mundo. Mas esse tipo de gente, quando se expressa no sentido de atacar a gente, não vale nem a pena você perder o seu tempo. Paulo Freire diz que a gente dialoga com o diferente, mas não com o antagônico. Eu dialogo com quem quer ouvir. Eu dialogo com quem quer aprender comigo e com quem sabe que vai me auxiliar em alguma espécie de aprendizagem. Mas quando a pessoa já acha que sabe tudo, sabe mais do que eu, é mais importante do que eu, leu mais livro do que eu, tem mais formação do que eu, é mais especial do que eu, o que eu tenho para acrescentar à vida de alguém que já acha que sabe de tudo? Ah, isso é assim, não pode ser de outro jeito, tem que ser do jeito que eu estou dizendo que é. Eu vou perder meu tempo com uma pessoa dessa, gente. Por quê? E mais, eu vou estar preocupada com o julgamento dessas pessoas, por quê? Uma pessoa que tem coragem de chegar até mim numa rede social e dizer assim, você não deveria existir. Você é um desserviço para a educação. Você deveria calar a boca. Você é amostrada. Você se expõe demais. Você só quer ser uma pessoa dessa. Me diga de verdade. Eu vou pegar uma energia ruim dessa e trazer para o meu campo? Não vou. Então eu continuo me expressando. Porque pouco se me dá, eu vou usar aqui um filósofo cristão, Paulo, apóstolo Paulo, filósofo cristão, pouco se me dá de ser julgado pelos outros. Porque aquilo que eu falei para vocês ontem, que as meninas disseram assim, Gia, eu trabalho assim, com brincar, mas os colegas me julgam. E daí? Tu vai se preocupar em ser julgado pelo seu colega? Ou tu vai seguir os documentos oficiais, se preocupar com a criança que está sob a sua como é que fala, a sua orientação naquele momento? Você vai se preocupar do julgamento do outro ou com o desenvolvimento e aprendizagem da criança? Porque se você concentrar, né, a sua atenção em pessoas que estão do lado de fora, querendo ditar como é que você deve trabalhar dentro da sua sala de aula, seguindo a recomendação dele em vez da recomendação do documento oficial, tu vai ser um professor medíocre como ele é. Porque o professor que tem tempo de se ocupar com a sala do outro é um professor que não está se ocupando da dele. Eu, quando estou trabalhando no chão da escola, eu estou concentrada no meu grupo, na minha aula. É ali que eu estou concentrada. Meus esforços estão em criar planos de aula e executá-los junto com as crianças, de maneira que elas consigam se desenvolver, que elas consigam aprender, que as habilidades sejam bem trabalhadas. O que o meu colega está fazendo na sala de alfabetização é da competência dele, não da minha. Eu não estou ensinando alfabetização, eu estou na educação infantil. Então, se o meu professor de Fundamental 1, que tem uma dinâmica de escolarização, passa na minha turma de educação infantil, porque não sei aí, mas aqui é tudo embolado, viu? Em boa parte dos lugares. Se o professor de alfabetização corre o olho na minha turma de educação infantil, que não é escolarização, não é ensino. O professor de Fundamental 1 está na etapa de ensino, de escolarização. O professor de educação infantil está na etapa de educação, onde nós temos o educar e o cuidar, que são indissociáveis. Não está escrito escolarizar, não está escrito alfabetizar, está escrito educar e cuidar. Ok? Educar e cuidar, é isso que eu faço na educação infantil. Professor de Fundamental 1, que não está a par do documento oficial, vai passar na minha sala e dizer, essa professora coloca as crianças só para brincar. Ela não está trabalhando. Quando chegar no primeiro ano, esses meninos não vão saber nada. Aí é um problema da professora. Porque não existe uma criança em um ano não saber nada, não aprender nada, não se desenvolver em nada. É impossível qualquer ser humano não avançar
se ele tiver um bom professor. Então, quando o professor diz assim, mulher do céu, eu tenho um aluno que não aprendeu nada. Gente, isso depõe tanto contra vocês. Como é que tu pegou uma criança no início do ano? Você vai finalizar o ano com essa criança, você tem coragem de você dizer, ele não sabe de nada, não aprendeu nada, não avançou 1% essa criança. Essa criança não desenvolveu nenhuma habilidade. Você não foi capaz de auxiliar essa criança no mínimo do desenvolvimento dela, que seja o mínimo de ela conseguir se expressar, de ela se sentir acolhida no espaço, de ela sentir que ela pertence ao espaço pedagógico. Tu não conseguiu nada? Tu tá dizendo, porque é aquela questão, se a criança não avançou, a culpa não é minha, a culpa é da criança que não quer avançar. A culpa não é minha, que estou trazendo práticas pedagógicas de 1980 para aplicar numa sala de aula em 2021, 2022, com crianças que estão imersas em um mundo tecnológico, onde as coisas acontecem na velocidade incrível. E eu me concentro mais em dizer que antigamente era melhor do que em desenvolver o meu potencial para alcançar essa geração, coisa que eu não estou conseguindo, que muito professor não consegue. A gente tem uma live lá no nosso canal, de Carvalho Ideia Criativa Educa, lá no YouTube, onde a gente fala sobre isso, que tem professor que diz assim, o desafio é ensinar um aluno que não quer aprender. Eu acho que não tem quem não quer aprender. Não existe. Todo mundo quer aprender alguma coisa. A Miriam está dizendo, quanto ao espaço físico, nem se fala. Né? Tem gente que tem espaço físico e acredita que o mundo inteiro tem espaço físico. Se a minha escola é uma escola que tem muito espaço, então todas as escolas têm espaço. Então vocês estão fazendo tudo errado. Não entende que o professor... Outro dia eu vi uma sala de aula, gente, que eita, dá comichão na gente. Outro dia eu vi uma sala de aula, escola particular. Gente, não tinha espaço para absolutamente nada, minha gente. Eu nunca vi, eu já vi sala de aula terrível, mas igual aquela não. E a professora estava mostrando a sala de aula dela, não era no sentido dela estar criticando que ela não tinha espaço. Ela estava mostrando que ela tinha decorado a sala, organizado da melhor maneira possível. Ela fez o que ela podia com o espaço que ela tinha, mas eu olhava para aquele espaço e pensava, onde que isso aí cumpre qualquer o mínimo do que se diz movimento amplo. O espaço que tinha na sala era de um corredor entre a mesa do professor e as cadeiras das crianças. Se ela não tinha nem como ela montar as cadeiras num canto para poder pegar o centro da sala. Tinha no mínimo 20 cadeiras ali, eu estava 20 crianças, e eu só pensava, a ventilação desse espaço, cadê? Como é que essa professora respira? Não era melhor tirar logo a mesinha do professor? Para que a mesa do professor? Tirar na mesa do professor, talvez desse mais espaço. Digo, que absurdo é esse de um pai levar um filho para uma escola dessa, pagar a mensalidade para a criança ficar parecendo que está numa lata de sardinha? Ah, gente, mas você não entende a realidade da nossa escola. A gente tem uma escola pequena, sim, gente, é escola pequena. Só que a gente tem que tratar de ter o mínimo do que o documento diz, movimento amplo. Não tem espaço de movimento, não tem como colocar o movimento, o documento em ação. E se não tem como colocar o documento em ação, não tem respeito à infância. E se não tem respeito à infância, não existe educação infantil. Existe escolarização. Existe preparação para o ensino fundamental. É sentar a criança na cadeira e botar a criança para copiar no quadro. Ou jogar a folha na mão da criança e fazer a criança escrever. É só isso. Não tem educação infantil. Porque primeiro eu não estou cuidando. Eu estou colocando crianças em espaços que eu não colocaria o adulto. Como é que eu coloco 20 crianças numa latinha de sardinha? Se for uma criança gripada, todo mundo gripa de uma vez só. Né? Miriam, é bem assim, o professor de educação infantil é bastante criticado pelo professor do ensino fundamental. E vice-versa. Porque existe essa rivalidade na nossa área. É o professor que detesta o coordenador não faz nada, o gestor não faz nada, mas aí quando o professor vai para o espaço da gestão, ele vê o que é ser gestor e a dificuldade que existe em ser gestor. Quando o professor ele vai para o espaço da coordenação, ele sabe que é uma das coisas mais difíceis do mundo, é você lidar
com um adulto que sabe que a profissão dele implica em estudar e não quer estudar. O coordenador pensa junto com o professor, chega lá assim, a gente vai trabalhar, quais projetos a gente pode trabalhar, de que maneira eu posso auxiliar você, e o professor vai trabalhar sozinho. Se o coordenador vai até a sala do professor para ficar 2 minutos lá observando como é que está a aula, para poder sinalizar alguma coisa e auxiliar, tem professor que se sente intimidado. O que é que o coordenador está fazendo na minha sala? Ah, ele não pode vir para a minha sala porque ele está me fiscalizando, ele está olhando a minha aula. Que agonia é essa? Que medo é esse? Do coordenador olhar a sua aula em andamento? Ou de um pai chegar e dizer assim, eu posso sentar aqui para assistir a aula? Que medo é esse? É o medo de se expressar. E é o medo de se expressar diante de um adulto capaz. Porque diante, quando eu falo capaz de entender a sua linguagem de adulto. E de perceber que você está cometendo equívocos que você acredita que as crianças não percebem, mas na verdade a criança percebe, e mais do que o adulto. Cada injustiça que um professor comete, a criança percebe. Muito antes do adulto. Mas consegue se expressar diante de uma criança e não consegue se expressar diante de um adulto. Certa feita está uma professora falando com a criança de 4 anos de idade com o dedo em riste. Aí um tempo depois a mãe chega. O tratamento com a mãe da criança. Ah, fulano, então, né? Ah, fulano não se comportou muito bem hoje, não, né? Dá uma conversadinha com ele, porque ele fez isso aqui assim e tal, uma criança de 4 anos de idade. E tarará. O trato com o adulto é um trato muito amoroso e benevolente diante de uma ação que a criança faz, porque muitas vezes não foi educado em casa. E o professor, no lugar de educar a criança, está com o dedo na cara da criança. Como se estivesse falando, sei lá, com quem? Com quem é que a gente pode falar com o dedo na cara? Porque eu não acho que a gente pode falar com o dedo na cara de ninguém. A não ser que eu esteja no meio de um abrigo. Se eu estiver no meio de um abrigo, meu dedinho vai levantar. Né? E eu estar no meio do abrigo para levantar o dedinho tem que ter sido uma coisa muito grave. Agora, uma criança de 4 anos de idade, às vezes sair da sala sem pedir, ou levantar da cadeira toda hora, ou querer beber água, ou pedir para ir no banheiro toda hora. Mas adiante do adulto, a expressão é aquela expressão dócil, é aquela expressão compreensiva. Diante da criança é o dedo na cara. Complicado, né? Não? Mas tem gente que é assim. Miriams, isso sem falar que nós do Educação Infantil somos pouco valorizados. Em questão de valorização, gente, eu não acho que tenha professor bem valorizado. E assim, eu acho que tem professor valorizado demais. Mas está sendo contraditória, eu não estou sendo contraditória. Porque tem gente na nossa área que não era para ganhar nem 50 centavos, porque não trabalha. Tem gente na nossa área que não devia nem estar lá, porque não trabalha. Ah, você está dizendo que tem professor que não trabalha? Estou. Tem professor que não trabalha. Tem professor que vai de conta. Tem professor que vai no automático. Tem professor que chega na escola e diz assim, então, o que é que você vai dar hoje? O professor que chega na escola e diz, o que é que você vai dar hoje? Ah, você está jogando o professor porque ele não teve tempo de fazer um planejamento? Meus anjos da minha vida, amores da minha vida. Coisas maravilhosas de meu Deus. Existem coisas que são inadmissíveis. Inadmissíveis. Eu sou um professor. Parte do meu trabalho é desenvolver um planejamento. Se eu sou um professor, eu tenho um planejamento anual. Eu tenho um planejamento mensal. Eu tenho um planejamento quinzenal. Eu tenho um planejamento semanal. E daí eu tenho meu planejamento diário. O professor que chega na escola e diz assim, eu não fiz meu plano de aula, ele não tem planejamento semanal. Porque se ele tivesse um planejamento semanal, a gente falou sobre isso na nossa live de organização, que inclusive não ficou gravada, gente, desculpa, mas não deu para ficar gravada. Muita interferência, eu digo, não vou deixar gravado não, porque amanhã chegou e cachorro latiu e gato, pô, uma confusão, eu não queria editar. Mas na nossa live sobre organização, a gente falou sobre isso. Poxa, se você tem um planejamento semanal lá, listadinho, seu planejamento semanal tá lá, diz assim, nossa, Gia, a semana foi tão corrida, meu Deus do céu, uma correria, mas você tá lá, terça-feira eu vou trabalhar o que é isso aqui. Então eu tenho meu pré-planejamento, né? Por exemplo, às vezes eu fiz uma anotação pequena.
eu coloquei lá o Reizinho Mandão, né? No meu planejamento de terça-feira. Coloquei lá o Reizinho Mandão. Literatura, o Reizinho Mandão. Gi foi corrido, tal, o tempo não deu e tal, alguém ficou doente e sim, eu coloquei lá uma literatura, um livro. Um livro. Vou ler o livro. O que é que eu posso fazer com o livro? Em lugar de eu chegar assim, você tem um plano de aula para mim? Você planejou hoje? Você vai dar o quê? Você está imprimindo o quê para eu levar para minha turma? O que é bem assim. Tem professor que chega na sala, de professores assim, sim, qual é a atividade que você vai dar? Me dê a sua atividade para eu ver se serve para as minhas? Em cima da hora. Não tem condições. Tem professor que você chega na janela, você chega lá e deixa o seu filho. O professor fica te segurando na porta e você fica tentando ir embora e o professor está lhe segurando para conversar com você para o tempo passar. O horário da aula é das 8 às 12. O professor, 8 horas ele entrou na sala de aula, mas ele está enrolando, conversando, fazendo qualquer outra coisa, fazendo uma chamada demorada pra caramba, indo na secretaria conversar com um e conversar com o outro para poder começar a aula às 9 horas, porque quando você não planeja o seu dia, ele não passa. É chato, é horrível. As crianças ficam irritadas, ficam frustradas. Não acontece nada com nada e você só quer sair dali. Quando você faz o seu planejamento, fiz o meu pré-planejamento, fiz o meu planejamento, entrei na minha sala de aula, eu sei que eu vou brincar com as minhas crianças, elas vão se expressar, eu sei que vai existir conflito, eu sei que eu vou ter que meter minha mãe com buca para resolver conflito, mas eu tô ali, quando eu olho pro relógio, epa, 12. Por que 12? Porque eu planejei esse momento e eu quero estar aqui. Eu não preciso enrolar com ninguém. Se chegar alguém, eu quero conversar. Então, fulano, mais tarde a gente conversa, tá bom? Porque eu tô agora, eu tenho uma vivência com os meus alunos, não posso conversar. Mas assim, quando acabar a aula, você pode vir que eu converso com você. É importante que você tenha para me dizer? Sim. Manda lá um zap para mim, mais ou menos, com assim, um trechinho do que você quer conversar comigo, porque agora eu estou numa vivência com as minhas crianças, eu preciso observar, preciso relatar. O tempo voa. Então, tem professor que é pouco valorizado para o tanto que ele se doa para a escola, para o tanto que ele faz, para o tanto que ele é comprometido, para o tanto que ele é estudioso, para o tanto que ele investe o dinheiro dele em curso de formação, para o tanto que ele está sempre buscando. Mas tem professor que 50 centavos pagava. Porque vive no automático, no mecânico. Diz assim, já estou aqui, já estou garantido, já tenho meu emprego, eu vou trabalhar para aqui. E muitas vezes, aquele professor que diz assim, me coloca lá na educação infantil, que eles são mais tranquilinhos. Aí vai para a educação infantil, se senta, deixa as crianças jogadas lá fazendo o que bem entende. Ah, amor, porque tem a teoria do brincar. E a gente falava sobre a teoria do brincar ontem, a importância dessa teoria. E não apenas em questão teórica, porque o brincar, ele é um direito de aprendizagem, brincar. Brincar é extremamente importante para que a criança aprenda. Mas é um brincar com intencionalidade, porque se for só para estar correndo por aí, a criança não precisaria de espaço educacional, não. Em casa já estava bom. Professor, qualquer brincadeira que ele vai fazer no espaço, ele tem que fazer tendo em vista as habilidades que estão sendo trabalhadas. No que isso está auxiliando no desenvolvimento cognitivo da criança, na expressão da criança. Desculpa. O professor tem que estar sempre atento, porque isso é ser professor. Miriam, eu fico indignada na sala de educação infantil. É atribuída como punição aos professores que o professor não fez um bom trabalho no ensino fundamental. Mando para a educação infantil. Tá doido, rapaz. O professor que não faz um bom trabalho na educação infantil, ele chega no fundamental, ele chega na educação infantil, ele vai fazer um trabalho pior ainda. Não tem como, gente. A educação infantil é um espaço para professor hiper, mega, ultra preparado. Demais. Bom dia, Janice. Mas vamos lá. Quando a gente fala em expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, onde é que parte, do que é que parte a questão da expressão criativa?
A expressão criativa, ela vem através do desenho, ela vem através da pintura, ela vem através da música, da criação de músicas, por exemplo, da criação de paródias em relação a músicas. A expressão artística, ela vem a partir, né, da expressão artística no sentido de criar uma escultura, né, da linguagem em que você fotografa determinados ambientes de determinadas maneiras. Você se expressa através de muitas linguagens, a criança se expressa através de muitas linguagens. Mas se você tem um professor que acredita que existe um bonito, e o que é o bonito? O bonito é o jeito que eu faço, é o jeito que o adulto faz. É o corte do adulto. É o professor que está sempre controlando. A gente vai trabalhar com argila, mas eu quero que você faça uma panelinha. E a criança diz, mas eu quero fazer um super-herói, mas você tem que fazer uma panelinha porque eu pensei numa panelinha. E a criança, mas eu queria fazer o Superman, mas uma panelinha foi o que eu pensei. Então a criança não se expressa através da criatividade dela. Eu levo a massinha de modelar, mas você vai trabalhar só com a massinha azul. E eu quero que você faça um Smurf. A criança não sabe nem o que é o Smurf, que era da nossa época. Mas eu quero que você... Não, mas eu queria fazer uma cobrinha. Não, porque agora você tem que fazer um Smurf. Entende? É você fazer algo e sempre trazer para a criança reproduzir. Eu lembro de uma professora, amiga minha, que ela disse que fez uns cartazes, eu nunca esqueço, ela disse assim, pedia os meninos fazer um cartaz da dengue, acho que terceira ou quarta série. Me molhei. É antiga essa história, terceira ou quarta série. E ela disse que nos cartazes da dengue, e ela disse que o cartaz ficou feio. Aí eu falei, como é que vocês fazem um negócio desse, que negócio feio? Eu não vou sair na rua para passeata com esses cartazes que vocês fizeram horríveis. Macei tudo, joguei tudo no lixo e paguei para fazer cartazes novos. Aí a menina que fazia arte na escola fez cartazes maravilhosos e eu fui para a rua. Ela disse que eu estava errada, né? Digo, redondamente, terrivelmente, quadradamente, triangularmente errado. Você está dizendo para a criança que tem um padrão a ser seguido que é bonito. A criança escreveu o letreiro show dengue e estava torto. Porque ela não tem habilidade motora de fazer o negócio na linha. A menina desenhou o mosquito da dengue, que para você não é o mosquito da dengue, mas talvez esteja mais atrelada à questão do mosquito real do que esse mosquito que a pessoa, que a artista fez com base no desenho na internet. Mas você está dizendo para a criança que o que ela fez é lixo. Porque para ser criativo, tem que ser a linguagem de outra pessoa. E isso implica em uma criança, muitas vezes, perder o gosto por se expressar de maneira criativa, se o que ela faz é lixo. É o professor que usa, por exemplo, o handprint, o carimbo de mão. O professor não usa como atividade sensorial criativa. E ele não dá o tempo da criança fazer a atividade, porque ele tem no plano de aula 30 outras atividades para fazer. Então ele pinta a mão da criança, ele bota a mão da criança no papel, ele faz o acabamento todinho, ele faz o recorte para poder não ficar torto e ele bota na parede para o pai ver. É atividade feita para inglês ver. Por quê? Porque não reflete sobre. Né? A Janice disse, não vale 50 centavos e não abre mão da turma de educação infantil por ser mais pontuado e tem direito a escolher a turma. É triste, gente. É triste o sistema de pontuação para atribuir sala. Eu acredito piamente, que sala deve ser atribuída para quem tem competência para trabalhar. Então, se eu sou diretor e eu tenho alguém especializado em alfabetização, que eu sei que tem formação, que eu sei que é pós-graduado em alfabetização, tem 1000 cursos de alfabetização e eu sei que alfabetiza, eu vou dialogar com a equipe para que essa pessoa fique com a turma de alfabetização. Ah, não, mas o fulaninho tem 32 anos de casa e ele é pontuado e tem mais pontuação do que o outro. Ele nunca alfabetizou na vida, mas ele quer a turma de alfabetização.
Ele não é graduado, ele não é pós-graduado, não tem especialização em alfabetização, mas ele quer alfabetização. Ele não domina os métodos, sequer conhece os métodos sintéticos e analíticos de alfabetização. Ele não tem técnica, mas ele quer a turma de alfabetização, então ele vai ter. E aí o gestor não entende, e o professor não entende, que o fato dele ir para a alfabetização vai ter um efeito em cadeia, que vai fazer com que ele vá para o primeiro ano. Ele vai entregar esses alunos de primeiro ano capenga para o segundo. E aí o professor do segundo vai ter mais trabalho, e o do terceiro mais, e por aí vai. Aí chega no final, a escola tem aquela imagem de que, olha, os alunos quando chegam lá no Fundamental 2, meu Deus do céu, os meninos mal sabem interpretar um texto. Por quê? Porque a decisão foi quem tem mais ponto, e não quem tem mais competência. Então, se eu tenho por exemplo, eu sou graduada, eu tenho formação em magistério, sou graduada em pedagogia, tenho especialização em educação infantil. Se eu for pedir uma sala, eu não vou pedir uma sala de 4º ano. Não vou pedir uma sala de 5º ano. Primeiro que eu não me identifico com o segmento. Eu vou pedir uma sala de alfabetização, aliás, de educação infantil. Por quê? Porque a minha especialização, os meus estudos, os meus cursos, a minha formação é para educação infantil. Mas, você tem pouco tempo de casa, mas você vai ficar no 2º ano, tá bom. Eu sou graduada e eu tenho magistério, eu vou correr atrás para poder aprender mais, para poder alfabetizar. Mas eu vou demorar um tempo, e nesse tempinho que eu demorar, as crianças vão ser prejudicadas quando tem alguém que é alfabetizador na escola e você está dizendo, não, mas é melhor colocar ele na educação infantil porque ele não pode ficar na sala só. É um negócio estranho? Porque tem gestor que diz assim, se a pessoa ficar só na educação infantil, ela não aprende a lidar com as outras turmas. Gente, a gente tem médicos e médicos. Tem um médico que ele é especialista no pé. Ele não fica achando que para ele ser um bom médico, ele tem que ser especialista na mão, no rim, no coração, no olho. Porque o pé já é bem complexo. Tem médico que a especialização é no zóio, no zóio da cara. Desculpa. Tem médico que a especialização é no olho. Ninguém está cobrando que esse médico que tem especialização no olho, ele saiba sobre todo o resto. Ele se formou em medicina, a especialização dele é no olho, ele fica lá. Mas para o professor, eu quero passear da educação infantil até o ensino médio. E a gente vê professor que tem formação de pedagogia atuando em turmas de filosofia e de sociologia no ensino médio. Porque o município não tem ninguém formado em filosofia e de sociologia, pega alguém que tem pedagogia. Eu já vi, sem mentira nenhuma, professor ensinando ensino médio, 2º ano de ensino médio, o menino tinha acabado de se formar no ano anterior. O menino estudava na escola, ele se formou no ensino médio e estava ensinando matemática no ensino médio. Acontecem absurdos. Mas ele sabe o conteúdo. Então, se ele sabe o conteúdo... Minha gente, o menino não é professor, ele não se formou em pedagogia, ele sequer fez magistério. Esse menino não fez especialização em matemática. O fato do menino saber meia dúzia de conteúdo do ensino médio, que ele saiu agora, não torna essa pessoa um professor. Mas esses absurdos existem na nossa área. E tá errado. Existem professores e pedagogos que fazem muitos absurdos, infelizmente existem. Mais do que deveria, inclusive. Bom dia, deixa eu ver quem tá falando aqui. Bom dia, que acabou um... Lourdes, meu amor, agora que eu vi seu comentário. Bom dia. A brincadeira é a expressão da alma que reflete a essência da infância, onde o brincar é a expressão pura e plena da inocente com seus medos e desejos. Obrigada pela sua colocação acerca do brincar. Se a gente for conceituar brincar, conceituar brincadeira, vai ter tanta coisa linda aqui, gente. Tanta coisa linda. Mas bora lá, continuando. Expressar-se de maneira sensível, né? Expressar suas necessidades,
as suas emoções, os seus sentimentos e as suas dúvidas. E aqui eu quero puxar muito pra gente, para depois você ir para a criança. Quando a gente fala de direito, a gente fala da gente primeiro. Agir, mas não pode, a gente pode e deve. Por que a gente primeiro? Eu estou falando de um direito que eu preciso garantir. Para que eu garanta esse direito, eu preciso ter o entendimento de que essa pessoa merece ter esse direito. E se eu sou um professor que tenho medo de expressar as minhas necessidades, tenho medo de expressar as minhas emoções, tenho medo de expressar os meus sentimentos, tenho medo de expressar as minhas dúvidas, como é que eu vou lidar com a questão da criança fazer isso tudo? Tem professor que tem medo, pavor, de dizer que tem uma dúvida. Porque aprendeu dentro do sistema educacional que a gente veio, que quando você diz que não sabe de algo, você não é professor. A mesma ideia de que você tem que saber do todo e que você não pode cometer equívoco, que você é uma pessoa extraordinária e que você é professor. Então, eu estou num curso de formação, por exemplo, e a professora está lá falando sobre os tipos de conhecimento em Piaget. Nunca ouvi falar sobre os tipos de conhecimento em Piaget. Aí a professora explicou, mas ficou assim para mim, nossa, esse conhecimento está parecendo, não estou conseguindo captar. Tenho dúvidas, então eu expresso, será que a senhora pode dar um exemplo de outra forma para poder ver se eu entendo? Porque eu estou com dúvida, eu não entendi. Nossa, mas tem professor que pensa, nossa, se eu falar para o formador que eu tenho dúvida, eu tenho 20 anos de sala de aula, o que o formador vai dizer para mim? Eu acho que qualquer formador que veja um professor que tem dúvida vai ficar feliz. Eu estava com a questão, uma vez, com um professor, com um orientador, na verdade, orientador. Digo, sim, mas me explica isso aqui. Aí ele explicava, eu digo, sim, agora explique isso aqui. Aí ele explicava. Aí eu dizia a mesma coisa. Não, Gislaine, presta atenção. Isso aqui é tá. Tá bom. E isso, a mesma coisa. Você me explicou do mesmo jeito. Não, Gislaine, entende, eu não lhe expliquei do mesmo jeito. A gente ficou, até chegou o ponto que eu falei assim, deixe, porque eu não estou entendendo. Você está me explicando e eu estou entendendo a mesma coisa. Porque entenda, não é culpa sua, você se expressa assim. Eu preciso que você desenhe, porque eu aprendo desenhando. Eu aprendo quando você ilustra. Se você puder pegar um desenho, pegar e fazer um esboço, Gislaine, então isso aqui é isso, eu vou aprender, né? Mas se você não conseguir fazer isso, ou me explicar de uma maneira que para mim esteja bem definido o que isso é, o que aquilo é, vai parecer a mesma coisa. Então assim, deixe, não é culpa sua não, mas eu vou tentar de outra forma, né? Alguns anos depois encontrei um professor maravilhoso, o Marco Aurélio, não sei o sobrenome dele, sou Marco Aurélio, sou pós-graduação. E eu chegava assim e dizia, professor, conceitue isso. Aí ele ia lá e conceituava. Eu digo, ótimo, aprendi. Professor, é isso aqui. Não, professor, mas eu sempre tive dúvida sobre isso aqui, que fulano me explicou, eu achei que era a mesma coisa. Aí ele, então, Gislaine, isso aqui é isso. Ligou? Que bom. Esse daqui fala uma linguagem, comunica de uma maneira que para mim é fácil aprender. O outro não conseguia. Dado a limitação dele e dado a minha limitação em aprender da forma que ele ensinava. Isso não quer dizer que ele seja um orientador péssimo. Isso não quer dizer que ele simplesmente não conseguia colocar a coisa da maneira que eu conseguisse compreender. E eu compreendi a limitação dele enquanto educadora, porque eu sei que eu tenho alunos que eu vou explicar e ele não vai compreender. E aí eu tenho que sair correndo no mundo para poder conseguir ensinar da maneira que ele aprenda. Porque se ele está ali na minha sala, sob minha orientação, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele se desenvolva. Entende? Mas nem sempre você vai expressar a sua dúvida. Por quê? Porque você foi ensinado que se você tem dúvida, é porque você não sabe. Quando um professor me pergunta alguma coisa, tem gente que me pergunta alguma coisa, sempre vem assim.
Então, eu tinha uma pergunta para lhe falar e tal, e vem cheia de dedo. Uma pergunta para lhe fazer. Vem cheia de dedo, faz uma volta, né? Faz uma volta. Nessa volta toda chega no ponto. E aí eu começo a falar. E a pessoa diz assim, nossa, mas você pensa igual a mim. Eu tava com tanto medo de falar com você. Eu falo, você tava com medo de falar comigo porque você pensou que eu pensava diferente de você? Não tem problema e se eu pensasse diferente? E se eu pensasse diferente de você, qual era o problema? A gente ia dialogar, ia mostrar a divergência da gente para esse determinado ponto, estava tudo bem. Ai, desculpa. Nem precisava você vir comigo. Mas geralmente precisa assim, uma professora de alfabetização veio conversar comigo e tal. Eu falei, ela disse, eu queria saber se você tem isso aqui e tal. Eu falei, simuladinho, ela disse, hoje eu ia falar simuladinho, mas eu fiquei pensando que você ia me julgar. Porque assim, as pessoas diziam assim, né, nas formações, não coloque no diminutivo. Criancinha, amorzinho, pequenininho. Eu digo, gente, mas essas crianças são pequenas. Eu não consigo olhar para as crianças e não pensar o fulaninho, a fulaninha. É o meu jeito. Assim, mas não pode, porque... Sim, não pode, mas é para mim, simulado e simuladinho. Simuladinho, é um simulado menor, né? E tal. E às vezes a pessoa tem medo de chegar com uma dúvida até a gente porque está com medo de ser julgado. Está com medo de ser julgado, é um medo desgraçado de ser julgado. Como é que você tem medo de colocar suas dúvidas, as suas hipóteses, as suas opiniões? Se bem que quando a gente fala da opinião do aluno, da opinião da criança, é uma opinião com base no senso comum dele. A opinião do professor tem que ser uma opinião com base em estudo científico, em observação de realidade, né? Em trabalho de pesquisa. Não é tipo, eu acho, tipo o professor que vem opinar sobre teoria de gênero e o conhecimento que ele tem é de um líder religioso que ele escutou lá, que falou um monte de baboseira e, não, essa é a minha opinião, assim, a tua opinião de acordo com crença religiosa pessoal. A tua opinião enquanto educador, num grupo de educadores, é pautada em estudo científico. Você leu, estudou? Não. Se aprofundou na teoria? Não, mas eu acho que está errado. Acho que está errado por quê? Porque, de acordo com o que eu ouvi de alguém que não é da minha área, eu acho que é isso. Então, não vale para um debate pedagógico. Vale para um debate dentro de um grupo religioso que você sabe que vai concordar com você, né? Porque tem gente que às vezes entra nesse campo de expressão aqui no grupo e aí diz assim, a gente não pode expressar a nossa opinião diferente, porque quando a gente expressa a nossa opinião diferente, vocês não aceitam. Mas não é para ser aceitado a sua opinião diferente, como não é para ser aceita a minha opinião acerca de tudo. A opinião é a sua opinião. A partir do momento que eu coloco a minha fala na internet, eu abro espaço para que você divirja de mim. Eu abro espaço até pro hater me falar um monte de porcaria. É o espaço que eu tô abrindo, porque na medida que eu me expresso, eu sei que eu vou mexer em alguma coisa em alguém e a pessoa vai se expressar de volta. Se eu me expresso de maneira polêmica, óbvio que vai ter 1000 pessoas que tá vendo aí, todo mundo só ficou no meu comentário. Tem um monte de comentário aqui, mas todo mundo vai estar aqui parado no meu, porque tá todo mundo discordando de mim, e vocês parecem que estão numa ditadura. Não, ninguém está numa ditadura. Tá todo mundo refutando o seu comentário, porque não tem nexo. Teu comentário não tem porquê nem pra quê. Teu comentário é um comentário com base no senso comum, e você é professor educador. Teu comentário é preconceituoso. Às vezes teu comentário é misógino, machista, sexista, racista, homofóbico. E você não pode pensar que você vai colocar um comentário desse num grupo em que pessoas estão estudando, né? Estão centradas no saber científico e simplesmente vai ficar lá, né? Bom dia, Marcela. E tem outras pessoas que dizem assim, por que vocês deixam essas pessoas comentarem? Bom, a gente não está na casa de ninguém com o celular da pessoa na mão, né? Não, a gente não pode entrar no cérebro da pessoa e comandar a mão da pessoa para a pessoa digitar aquilo que a gente quer. Então aprenda que vai ter gente que vai ter uma opinião de senso comum, uma opinião tacanha, de mente fechada. E você aprende a conviver com essas pessoas, no sentido também de você aprender a dialogar e aprender a falar uma linguagem que elas compreendam,
Ou você fica aí, não devia falar. Não devia falar, porque fulano não tem que falar, não pode falar, não tem que falar. Assim, todo mundo tem direito de expressar direito. E arcar com a responsabilidade da expressão. Então, o que muitas pessoas têm é medo de expressar dúvida, porque acredita que expressar dúvida é se mostrar desinteligente. E isso é mentira. Se eu tenho dúvida, se eu pergunto porque eu quero aprender. E o professor que acha que não precisa mais aprender nada é um professor que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E um professor que não quer aprender mais nada, está fazendo o que no campo? Porque à medida que a gente ensina, a gente aprende. Né? O professor tem que gostar de aprender sempre. Tá bom? Tá certo? Aí você expressa as suas descobertas. Aí expressar descoberta é um negócio interessante. Porque quando você expressa descoberta no meio educacional, sendo professor, para a criança é fácil, ela descobre as coisas, ela expressa. Tipo, a criança está observando a natureza. E chega lá, ela está observando uma formiga. E ela pega essa formiguinha, ela olha, ela observa os olhinhos da formiguinha. Olha, 2 pontinhos pretos. Ela está comunicando uma descoberta. Uma descoberta que é óbvia para você, se você tiver feito como eu, quando criança, e estava lá vistoriando os olhos das formigas, que é a coisa mais fofa do mundo. Volta e meia pega, daquelas vermelhinhas, grandinhas, de Jesus, mas o olho dela é fofo. É muito fofo. Né? Mas é uma descoberta dela, e ela chega assim, gente, você viu, e tantos outros ali, que ainda não fizeram essa descoberta, o que é que as outras crianças fazem? Correm até aquela criança para quê? Para fazer a mesma descoberta. Nossa, é mesmo? E você tá, professor, você tá lá e você diz assim, cuidado para você não machucar o bichinho. Cuidado para você não machucar a formiga. Porque existe um momento de descoberta ali de algo que que uma criança observou, que trouxe para outras crianças, e o que eu não quero é quebrar com aquele momento. Mas aquele momento, aquela descoberta vai me servir para fazer um planejamento. Nossa, olha, todos eles ficaram super interessados sobre a formiga. Eles observaram uma característicazinha, que é esses 2 olhinhos, que são 2 pontinhos pretos. Onde é que eu encontro um vídeo para mostrar a estrutura dessa formiga? Depois, obviamente, deles terem observado bastante. Quantas patinhas, tem osso, não tem osso, né? É um bicho molinho, tudo isso sem destruir o bicho, sem machucar, respeitando o ambiente. Eu vou trazer Desculpa. Vou trazer um vídeo, por exemplo, tem um vídeo que eu amo muito, que chama Os Minúsculos, né? São vários vídeos, são 7 vídeos, sobre esse universo, né, das formiguinhas, e aí... Nossa, vamos fazer uma produção sobre formigas, né? Vamos ver como é que é um formigueiro por dentro. Vamos trazer um jogo, tem um jogo muito interessante, chama Cimante, que formiga em inglês é ANT. Aí o joguinho chama Cimante. É um formigueiro por dentro, meus meninas adoraram, né? E eu vou pegar aquela descoberta e aquela expressão sobre a descoberta e trazer para o centro do fazer pedagógico. Eu vou estimular as crianças a fazerem buscas com as suas famílias sobre isso que eles descobriram. Não é assim? E isso vai tornando o meu ambiente de sala de aula um ambiente vivo. Eu já tenho aqui um projeto sobre as formigas, sobre como as formigas vivem. Eu já trago a criança para outro direito, que é o direito de participar, para que essa criança... ela me diga, por exemplo, vamos pensar no nome do projeto, como a gente vai trabalhar esse projeto, o que é que a gente vai fazer para conseguir observar um formigueiro, né? Onde é que a gente pode encontrar na internet coisas que falem sobre formiga, né? Que livros a gente vai ler sobre formigueiro, como é que a gente pensa que é um formigueiro por dentro, e se as formigas falassem, como é que seria as formigas falando, sabe? É a partir de uma descoberta. Bom dia, Zinete! O aprender é infinito na vida do professor. Exatamente. Bom dia, Vera. Obrigada, Vera Vitória. Obrigada pelo elogio, pelo carinho. Mas aí vem o professor, né? Para você valorizar a descoberta da criança, você valorizar a sua descoberta, você é professor. Aí você descobriu ali uma atividade pedagógica super legal.
E quando a gente descobre que a gente gosta de compartilhar, o que, é que a gente faz? A gente leva para os outros professores, né? Não? Leva para outro professor. E eu lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo, porque eu sempre fui muito assim, gente. Eu achei um negócio e eu quero mostrar para todo mundo. Eu aprendi um negócio, eu estou correndo aqui. Gente, vocês não sabem o que eu aprendi. Tenho que mostrar para vocês. Às vezes eu aprendi pela metade, às vezes não aprendi nem tudo. Mas eu tenho que mostrar para vocês, então vem. Descobri uma atividade bem legal, que era muito funcional com a minha turma, que eu trabalhava ali dentro da perspectiva da palavração de Paulo Freire, para alfabetizar adultos. Mas eu pensei, nossa, essa atividade é uma atividade que eu estou trazendo para adultos e que está sendo funcional. Pode ser que seja funcional para quem está trabalhando com alfabetização. Né, Marcela? Você também é assim? E o que acontece? Você tem aquela descoberta, que pode ser que para outros professores que já saibam, aquilo ali não seja nada, mas você descobriu. Você está na reunião pedagógica. É um lugar onde você partilha ideias. Eu acho que reunião pedagógica onde você não partilha ideia não serve para muita coisa. Uma reunião pedagógica que você fica atrás da lista para poder botar seu nome e ir embora, só para... Não, para mim assim, eu tenho algo aqui que eu aprendi. Gente, eu trouxe. Eu peguei essa atividade que eu fiz e levei. Porque eu achei assim, uma descoberta minha, que eu descobri que serve para minha turma, é muito bom para conversar e eu quero compartilhar com os colegas. Eu levei o material que eu tinha montado e tudo, interesse zero. As pessoas não tinham interesse, as pessoas olharam ali como se eu estivesse me mostrando. Ah, ela só quer ser. Bom dia, Márcia. Por isso que é difícil para o professor levar a descoberta. Porque sempre que o professor leva alguma coisa, tem alguém para dizer assim, fulano só quer ser. Quando, na verdade, o fulano não está querendo ser. Fulano está dizendo, eu descobri uma estratégia que é funcional. Estou trazendo as minhas para vocês, de certo modo, compartilharem de vocês. E aí, como a gente, quando traz algo que é uma descoberta nossa para o centro, tem professor que fica chateado e ressentido achando que a gente quer ser, a gente para de fazer. Então, naquela oportunidade, eu parei de fazer. Eu não fiz mais, porque eu senti que não tinha interesse do grupo. Eu não sei como é que é na região de vocês, mas na minha região, o professor de educação de jovens e adultos sofre um preconceito desgraçado. É subcategoria. Porque a gente ganhava menos. A gente trabalhava, no princípio, 3 dias por semana, depois 5. A gente ganhava tipo uma bolsinha para trabalhar, não tinha nem o nome de professor no lerite da gente, estava escrito lá monitor. Percebe que meu cabelinho tá me dando trabalho hoje aqui, né, gente? Ah, essa parte aqui não quer ficar no lugar. Mas assim, você traz a sua descoberta porque é algo que mudou a estrutura da sua aula. É algo que despertou o interesse nos seus alunos. Você só está dizendo, fulano, eu descobri isso aqui. E era para todo mundo agir como uma criança. Ah, eu também já fiz. Mas assim, a minha turma não gostou muito não. A sua gostou? E o outro de lá dizer assim, ah, mas eu não fiz ainda. Me dê aí, deixa eu ver como é que você fez. Você imprimiu o arquivo? Como é que você faz? Me diga aí como é que você faz. Dá para você me dizer como é que é? Ah, gente, e se a gente fizesse isso aqui? Entende? A criança, quando ela descobre, ela partilha a descoberta e as outras crianças ficam entusiasmadas com a descoberta. Por mais óbvia que seja a descoberta. Uma criança anteriormente já viu uma formiga e já olhou o olhinho da formiga e disse, nossa. Mas ela não diz assim, nossa, você viu isso aí hoje? No geral, a criança vai dizer assim, nossa, você também viu? Que legal, eu não vi sozinha. Mas a soberba que toma conta do professor e o sistema social e o sistema educacional, que diz que tem que ser desse jeito aqui, acaba levando muitos de nós a chegar num ponto em que alguém faz uma descoberta e então assim, ontem a colega colocava assim, eu falava, gente, ela disse, para cortar massinha eu uso tesoura sem ponta que não corta mais. E eles adoram. Para muita gente pode ser óbvio. Mas para tantas outras pessoas, num grupo de 1 milhão de pessoas, isso não é óbvio, isso é uma ideia. Isso é uma descoberta. Uma descoberta que outra pessoa já fez antes, assim,
Ah, mas eu já sabia. Sim, você sabia, mas você não partilhou. A colega aprendeu, descobriu. Ah, mas ela descobriu algo que já foi descoberto. E daí? É uma descoberta pessoal dela. Um menino veio instalar minha lâmpada. Eu adoro conversar com as pessoas. Veio instalar uma lâmpada minha aqui. Um vizinho da gente aqui, maravilhoso, inclusive, faz um trabalho muito bem feito. E ele estava dizendo assim, olha, eu fui fazer um trabalho na casa do meu patrão, e aí eu não dava para fazer determinada coisa. Ele disse, eu pensei, sentei e pensei, como é que eu posso fazer isso aqui? Ele disse, eu criei um sistema para fazer aquilo. E eu pensei, nossa, eu criei um sistema todo, e funcionou, ficou ótimo. Isso aí, quando foi um tempo depois, eu fui na cidade vizinha e quando eu cheguei lá, eu descobri que o sistema já existia. E eu dei risada com ele, que ele falou, eu achei que eu tinha criado uma coisa nova. E sim, ele tinha criado uma coisa nova. Só que alguém já tinha pensado antes dele. Mas, entende? Para ele é novo. Para ele não existia. Porque ele não viu vídeo na internet, ele não olhou para lugar nenhum. Ele olhou para o problema, para a situação, formulou hipóteses, fez uma descoberta e colocou um sistema para funcionar. Tudo isso a partir da observação, da realidade que ele estava ali e da experimentação. Mas se ele contasse para qualquer pessoa que já tinha conhecimento daquilo e que fosse adulto, ah, mas você fez isso, daí já existe. Sim, mas a questão não é se isso aqui existe. A questão é que essa pessoa fez uma descoberta de algo que já existe, mas é uma descoberta ainda assim. Ah, mas se todo mundo já sabe, para essa pessoa é uma descoberta. E tem que ser valorizado. Então, se o professor diz assim, que o colega falava o seguinte, a criança corta massinha com a faquinha, essas faquinhas de plástico, né? E que a gente pega as faquinhas de plástico, mas uma que não tem a serra, tira a serrinha e tal. A colega disse, o palito de picolé. Eu digo, olha, interessante mesmo, né? Palito de picolé. Tantas outras vai dizer, mas isso é tão óbvio. É óbvio pra tu, porque tu já sabe, o conhecimento você já tem, mas pra outra pessoa não é. Compreendeu? A necessidade de valorizar a descoberta do outro. Sim, colega, mas essa atividade aí de alfabetização eu já fiz. Sim, mas então, você já fez, então eu não descobri isso aqui. Porque eu não descobri assim, no sentido de, porque eu não sabia que você tinha feito, não sabia que você tinha criado. Né? Então eu criei a partir daquilo que eu pensei, não a partir daquilo que eu vi. Então eu criei isso. Que já existe ou não, eu criei. Né? Que eu tenha patenteado ou não, ou que a outra pessoa tenha patenteado ou não, já está criado. Né? Mas como é que foi com você? Como é que você fez essa descoberta? Né? Desculpa. Porque o professor, muitas vezes, a alfabetização, ele busca compreender, criar práticas pedagógicas para sanar determinada dificuldade da turma. Por que que você criou essa atividade? Por que que você levou essa atividade? Porque meus alunos estavam com essa dificuldade aqui. Ah, eu criei porque eles estavam com essa outra aqui. Ah, então serve para duas, não serve para uma só. É para isso que serve reunião pedagógica. Para a gente expressar as nossas descobertas, as nossas ideias, os nossos sentimentos acerca das dificuldades que a gente tem no espaço escolar, da gente puxar os conflitos, as tretas, e dizer assim, olha fulano, assim, eu gostaria de falar que eu não estou me sentindo muito bem porque eu estou sem tempo até de ir no banheiro. Eu não estou tendo tempo para tomar um cafezinho. Eu acho que o gestor poderia fazer alguma coisa no sentido de se ter uma equipe de apoio. Eu sei que é difícil, mas assim, a gente precisa de um apoio para ir no banheiro, gente, para a gente não desenvolver um problema. Como é que um professor fica segurando o xixi durante 4 horas? Como é que não tem ninguém para olhar a minha sala 2 minutos para ir no banheiro, para eu tomar um café ou para eu respirar? Entende? Estou me sentindo mal aqui. Preciso me sentir melhor. Porque se eu me sentir melhor, eu trabalho melhor. O que é que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Bom dia, Maria. Maria Roselene. Compreende? Então o professor precisa aprender a expressar. Expressar os questionamentos por meio de diferentes linguagens. Vá lá! Eita, desgrama. A desgrama é o questionamento. São os porquês e os paraquês. Né? Os porquês e os paraquês.
Aí o coordenador chega para você e diz assim, você tem que fazer isso aqui. E aí você pensa, por quê? Pra quê? Aí você só pensa, você não fala. Tu faz um relatório lá. Se tu for que nem eu, vai fazer um relatório de educação infantil. Gente, eu escrevo, gente do céu. Gente do céu, se eu for fazer um relatório, a minha dificuldade não é escrever. A minha dificuldade é sintetizar. Ah, faço um texto de 20 linhas. Meu amor, se você me pedir um de 20, eu faço um de 40. Meu negócio é esticar. Eu falo que nem a desgrama no mundo. Não é como é que fala? Provo do meu próprio remédio quando eu acho alguém que fala que nem eu. Então, como eu tenho muita coisa para falar e tem muita coisa acontecendo aqui dentro, eu tenho muita coisa para colocar no papel. Porque eu acho, tem gente que diz assim, eu tenho muita dificuldade de escrever. Gente, escrever é tirar daqui e botar no papel. Né? Ou botar no, como é que fala? Ou digitar. Eu adorei a questão de digitar, porque a minha caneta nunca acompanhou o meu cérebro. O meu lápis nunca acompanhou o meu cérebro. Então o teclado acompanha melhor. Mesmo assim ainda perde um pouquinho. Então assim, eu consigo fazer um textão enorme. Cheiro, meu filho. Obrigada pelo carinho. Eu consigo fazer um textão enorme, me expressar através da escrita muito. Eu tenho dificuldade de sintetizar. Então eu faço um relatório e entrego para o coordenador. O coordenador diz assim, tem gente que chama nem de nome. Ei, gente, me chama pelo nome. Gi, eu preciso que você enxugue o texto. Por quê? Porque é muita coisa. Eu quero um relatório de 5 páginas, você me deu um relatório de 20. Eu posso questionar o coordenador. Eu posso aceitar e refazer o trabalho morrendo de raiva. Eu posso ir lá, eu posso não questionar, pegar o trabalho e enxugar, e quando trouxer o trabalho ele falar assim, ficou curto demais, porque eu não questionei. Ou a linguagem não é a linguagem que eu gostaria, porque eu não questionei. Então eu preciso questionar. Gi, você fez um relatório de 20 páginas. Ok, eu preciso de um relatório de 5. Então você vai ter que enxugar o texto. Por quê? Quais são as partes que você quer que eu enxugue do texto? O que você acha que é relevante e que não é? Você leu o meu relatório? A questão aqui é só a questão burocrática de quanto papel eu vou ter preenchido? Ou é a questão de que eu não me expressei direito? O que mais você tem a pontuar? A linguagem que eu utilizei é inadequada? Porque muitas vezes o coordenador vai dizer para você, tá errado. Sim, mas aonde? O meu questionamento com o coordenador não é no sentido de dizer para ele, eu sempre faço certo e você tá errado. Não, eu quero saber exatamente onde tá os erros. Me equivoquei aonde? Me pontue. Ah, Gi, eu não li 20 páginas. Eu quero 5 porque 20 é demais para ler. Diga, tá. Então não é uma questão burocrática em si de ter que ter 5. É porque você não quer ler 20? Não, Gi, não é isso. É porque seria muito papel e tal. E eu acho que dá para você colocar o que você colocou em 5 páginas assim. Mas você leu as 20? Eu sou assim. Não, eu não li. Então como é que você sabe que as 20 cabem em 5? Ah, porque dá para sintetizar. Aí eu digo, tá bom, eu tenho dificuldade em sintetizar. Então só vou pedir para você o seguinte, me pontue o que você não acha que não cabe aqui, né? Eu estou falando, por exemplo, acerca, né, do desenvolvimento da oralidade do José. E aí eu comecei a escrever sobre o desenvolvimento da oralidade, né? O José era assim, falava assim, se expressava assim. O que é que eu posso tirar disso aqui que você acha que é irrelevante? Ou é só uma questão de eu tirar algumas palavras e deixar o texto mais curto? A gente questiona. Aí, pronto, pontuei o que é que tu quer. Gi, eu quero um relatório de 5 páginas, ok. Ah, vou lá e anoto. Bom, enxugar o relatório de 5 páginas, tá bom. E a linguagem? Tá boa a linguagem? Não, a linguagem tá boa.
Você está me dizendo que a linguagem que eu estou usando tá boa, né? É. Estou me expressando da maneira, a maneira que eu me expressei, você acha que tá legal, né? É. Você não leu. Você está me dizendo que não leu 20 páginas. E você está dizendo que a linguagem tá legal. Ok, a linguagem é uma boa linguagem? É. Preciso mudar não? Nada na linguagem precisa não. Você leu as 20 páginas? Não, mas você está dizendo para mim que não precisa mudar. Então não precisa mudar, ok? Não precisa mudar. Está anotado aqui, não preciso mudar a linguagem, só preciso enxugar o texto. Ok? Você não quer me sinalizar o que é que eu preciso enxugar no texto, né? Então, ok, tudo bem. Vou lá, faço o relatório e trago 5 páginas enxutas. Trago 5 páginas enxutas, tá aqui as 5 páginas. Aí o coordenador lê, ah, mas a linguagem... Sim, mas você disse pra mim que não era pra mudar a linguagem. Se você disse pra mim que não era pra mudar a linguagem, eu não mudei a linguagem. Você tá dizendo pra eu refazer um relatório pela terceira vez, porque tá com a linguagem que você disse que tava boa? Eu vou questionar. Cristina, aqui na minha cidade, se questionar o coordenador é pedir para ir para o seu relatório no final do ano. Aqui eles levam para o pessoal. Eu não me importo que nada seja levado para o pessoal. Preste atenção numa coisa que eu aprendi com a experiência da vida. Tem gente que diz assim, se eu fizer isso, vão me perseguir. Se eu fizer aquilo, vão me perseguir. Gente autoritária só pisa em quem se permite, se deixa pisar. Anota aí. Gente autoritária só pisa em quem se deixa pisar. Gente autoritária não pisa em pessoas que conhecem os direitos delas. Nunca. Gente autoritária entende de quem conhece o direito e não mexe com quem conhece o direito. Entende? Mas, se o autoritário perceber que você não tem conhecimento de causa, que pode pisar no teu pescoço, que pode fazer o que quiser com você, ele vai continuar fazendo. E se você se acovardar, vai aparecer o meu nome no relatório final. Que apareça. Porque eu vou ser questionada. E a pessoa sabe que quando coloca o meu nome no relatório, quando me confronta de alguma maneira, vai ter que responder ao meu confronto também. Entende? Não tenho medo de você escrever meu nome no relatório. Não tenho medo de você falar que não está perfeito o que eu estou fazendo. Porque não faz sentido para mim. Se descontar isso, se fizer aquilo outro. Enquanto tiver professor abaixando a cabeça para o autoritarismo, vão ter pessoas autoritárias pisando em outros professores. Então assim, mas vão me jogar em outra comunidade. Sim, se a pessoa me jogar em outra comunidade, eu vou questionar o porquê de eu estar sendo removido dessa comunidade para outra. Qual o motivo? Qual o porquê? Qual o para quê? E a boca vai pro trombone. Eu vou falar. Você também confronta, Neuci? Eu vou falar. Neuci, você que confronta. Você sofre retaliação? Porque assim, eu não conheço muita gente que confronta e é retaliado, não. Essa não. Porque eu retaliei, aliás, eu confrontei e aí me jogaram para uma comunidade super distante da minha. Sob qual alegação vocês estão me tirando da minha comunidade para me jogar na outra? Por quê? Por que eu estou indo para outra comunidade? Eu quero saber. Eu vou no fim do mundo. Vou no fim do mundo. Quero saber. Vou na secretaria, sim, estou sendo removida daqui para outro lugar. Por quê? O que foi que eu fiz? Qual é a justificativa? Por que essas pessoas de lá precisam de mim e as daqui não precisam? É só para tornar minha vida mais difícil? Que vocês acreditam que eu vou tornar a vida da gente mais difícil, mas na verdade, eu nem acho. Me colocaram numa outra comunidade e tal. Sim, é desafio para mim. Tem outra comunidade, tem outros alunos, tem outro lugar para ensinar. Mas eu já estou acostumado com essa escola, com essa equipe. Deixa, sair da zona de conforto tão bom.
Vou para outra escola, outra comunidade, outra equipe. Muito obrigada pelo tempo que eu estive com essa equipe aqui. E a coordenadora só está querendo se livrar de mim. E talvez eu também queira me livrar dela, já que ela é uma pessoa autoritária. Eu vou conseguir uma coordenadora que é muito melhor para mim, né? Que caminha junto comigo, que atua junto comigo, né? Cristina, eu também não sou bem vista porque confronto sempre. Mas é um direito de se expressar, de questionar. Estou questionando. A gente entra em confronto quando o outro está sendo autoritário. Mas o meu sentido é de questionar o porquê para poder fazer um trabalho bem feito, né? Mas se você tem medo de questionar, faz o relatório uma vez. Não sofreu não, Neuci? Não sofre não, Neuci, não sofre não, não sofre não. Tem gente que, de alto poder, que todo mundo tinha medo, que hoje passa na rua e diz assim, eu lembro de você. Digo, claro que você lembra. Não tem como você não lembrar de mim. Eu só penso assim, eu sei que você lembra, eu sei. Por quê? Porque eu sou carne de pescoço, né? Então, é difícil, gente. E carne de pescoço é tão gostosa, gente. Eu não sei. A carne de pescoço é difícil de comer, mas é gostosa. Olha, eu falando que carne de pescoço é gostosa, me colocando como carne de pescoço, como se eu fosse gostosa. Eu sou, gente. Gostosamente boa de se conviver. Para algumas pessoas. Não, para lá. Então, gente, o direito de expressar-se, ele deve ser garantido para a criança da educação infantil, como deve ser garantido para a criança fundamental 1 e para qualquer pessoa em qualquer espaço. Só que o direito de se expressar é algo que você não consegue garantir se você tem medo da expressão. Você tem medo da expressão do outro? Ah, mas se eu deixar o aluno me questionar, ou a criança me questionar, ela vai falar coisas que eu não quero ouvir. Sim, você tem que se trabalhar para entender que você não tem que ouvir só o que você quer ouvir. O pai de aluno não tem só que ouvir coisa fofa. Ah, eu só falo para os pais dos alunos as coisas boas. E eu mascaro o resto todo. Tem professor que faz de tudo pela escola, porque eu tenho que fazer de tudo aqui. Aí eu pinto parede, eu cubro o buraco de parede com cartaz bonito, eu gasto meu dinheiro todinho. Quando o pai chega, ele acha que o filho está num mundo de sonho. Eu mascaro toda a realidade da escola pública brasileira, que está esburacada, que está quebrada, que o prefeito não toma iniciativa, que o gestor não toma iniciativa de fazer nada. A verba que vem para pequenos reparos, o gestor faz outra coisa. Aí eu mascaro a realidade e aí dou conta de que não, é maravilhoso aqui. O problema é o professor que é ruim. Eu não vou fazer um negócio desse, que eu não sou doida. Eu não sou doida. Se a escola está quebrada, o pai vai chegar e vai achar a escola quebrada. Entendeu? Se as cadeiras, não tiver cadeira para os alunos sentar, eu vou dizer para o pai, ó, é o seguinte, tá sem cadeira. Tá tudo quebrado. O que a gente pode fazer para resolver? Ah, o gestor não fez nada, não. Tem quem conserta a cadeira? Não tem. Eu vou trazer as cadeiras da minha casa? Não. Mas e as crianças? Eu digo, não, amor, eu sou que nem as crianças, eu me sento no chão. Mas eu acho um despropósito muito grande não ter uma cadeira. Seja porque foi quebrado, seja porque não foi por conceito, seja porque a secretaria não toma conhecimento, seja porque o gestor não sabe o que fazer com o espaço. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, tem que consertar. Agora, não sou eu que vou pegar as cadeiras, trazer as cadeiras tudo da minha casa para poder dar uma aula e o pai chegar e dizer assim, olha, tem cadeira, né? Não, não tem. Eu posso trazer a cadeira, sinalizando para os pais, não tem cadeira, essas aqui são minhas. Que vão ficar aqui temporariamente até ser resolvido. Então, o que é que a comunidade escolar pode fazer? Se o gestor não está dando conta, vamos na secretaria, vamos perguntar ao prefeito, o vereador, sei lá, o administrador local, porque não, nessas condições não dá para trabalhar. Mas a maioria das pessoas prefere ficar calada. Aí quem fala, ai meu Deus, quer aparecer, quer ser bom, quer ser o gostosão, quer ser o bambambam. Não, quem fala é porque acha que pode falar, que deve falar. Entendeu? Foi perdendo o medo de falar, de se expressar. Então, meus amores da minha vida, finalizando aqui, porque eu acho que eu já falei mais de hora. Ai, chega todo doloridinha. É bom, gente, conversar com vocês, que eu bebo água só. Eu já bebi uma garrafinha aqui, deve ter 1,5 litro de água. Todo dia que eu converso com vocês, eu bebo água. E hoje eu tô babando. Sou babona. Tô babona hoje, é só bebendo água e água escorrendo por tudo que é canto, espirrando na minha cara. Mas vamos lá. Ontem a gente falou sobre o direito de brincar. Nossa live vai pro YouTube hoje, tá bom? Daqui a pouco eu vou pegar essa live sobre o direito de brincar e vou jogar lá no YouTube. Se você não conseguiu responder ao vivo aqui,
Bom dia, Jaciana. Você responde ao vivo lá no YouTube que eu vou colocar como estreia. Essa nossa live de hoje, eu comecei falando sobre a questão do se expressar, do medo do julgamento das outras pessoas quando a gente se expressa, para trabalhar esse outro direito direito de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC para a educação infantil, que é o direito de expressar. Expressar sentimentos, expressar criatividade, expressar sua sensibilidade, se expressar através de questionamento, expressar suas opiniões, expressar suas descobertas, expressar suas dúvidas. E não existe um único professor que consiga auxiliar no direito de expressão do outro quando ele é uma pessoa que não sabe se expressar frente a quem ele considera hierarquicamente superior, ou é assim, eu consigo me expressar diante da criança, mas não consigo me expressar diante do pai da criança. Eu consigo usar autoridade com a criança, mas não consigo usar a minha autoridade de professor com um adulto. Entende? Eu consigo me posicionar frente a uma criança, mas eu não consigo me posicionar frente a um coordenador porque eu tenho medo. E tudo é base do medo. E quando você tem medo de se expressar, você tem medo do que você vai ouvir da boca de outra pessoa à medida que ela se expressa. Então, geralmente, o professor que tem medo de se expressar, ele não deixa a criança se expressar porque ele tem medo do que a criança vai expressar para ele. Compreende? Então, isso precisa ser trabalhado. A um nível, né, emocional, muitas vezes mais profundo, porque você tem que buscar lá na infância o porquê que você reage ao mundo desse jeito, o porquê você tem medo de falar, se você apanhou muito quando você ia falar, se bateram na tua boca para você não falar. Minha irmã tá me chamando para tomar café. Ela me chama para tomar café e em vez dela já ter feito café, ela ainda vai fazer. 8h50. Entende? Então, assim, quando você tem medo da expressão, da sua expressão, bom dia, socorro. Quando você tem medo da sua expressão, você tem medo do que o outro vai expressar para você, do que o seu filho vai expressar, do que o seu aluno, do que a criança que está na sua sala de aula vai expressar, porque você pensa assim, e se a criança falar que não gostou do que eu trouxe? Não tem problema. Estava dando aula uma vez e levei o livro do morango, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado, né? Tem outra coisa, um título enorme, né? Do morango vermelho maduro. Morango vermelho maduro e o urso esfomeado. Alguma coisa. Tem mais, viu, gente? Eu tenho, inclusive, sequência didática, tem um plano de aula sobre esse livro, que é um livro que veio da coleção do Itaú, aquela gratuita que eles mandam todo ano, né? E tal. Mas eu estava contando essa história com o apoio do livro. Eu acabei de contar a história, aí um aluno de 5 anos de idade, 5 anos e meio, disse assim, eu não gostei da história. Aí eu parei assim, olhei pra ele. Sabe aquele aluno que gosta de confrontar? Que gosta de dizer, eu vou deixar ela com raiva, eu vou deixar ela brava. Eu estava estagiando na sala dele. Aí ele disse, eu não gostei. Aí eu peguei e perguntei assim, gente, o que é que vocês acham? O Marcos tem direito de não gostar da história? E ficou aquela tensão na sala, né? Aquele monte de criança de 5 anos assim, olhando pra mim. Como que ele disse assim, a gente responde o quê? Que pode ou que não pode? Aí ele disse assim, não. Digo, por quê? Não. Não, por quê? Né? E começou aquela conversa, né? Aquela expressão, né? E vocês gostaram? Não, gostei. Não, gostei, eu gostei e tal. Mas o Marcos não gostou. Bom dia, Cristina. O Marcos tem direito de não gostar? Ele pode não gostar da história? E eles assim, não. Digo, tem. Marcos não precisa gostar da história. Gostou não, Marcos? Não, não gostou. Não achou que a história é legal? A história é legal. Mas não tem que falar que gostou da história porque eu trouxe a história. Ele não gosta de história, não gostou não. Ele disse, não, Pro, eu tava brincando. Eu tava brincando com a história. Eu tava brincando, Pro. Mas ele ficou tenso, tipo assim, todo mundo pensando assim, então, ele pode? Né? Ele pode ou ele não pode? Ele deve discordar ou ele não deve? Né? Aquela coisa, quem é ele para discordar da professora? A gente pode discordar da professora? A gente pode dizer que não gostou do negócio que a professora trouxe? Ou a gente não pode? Pode. Qual o problema? Ele não tem que gostar da história. Né? Bom dia, Quinha Carvalho. Ele não tem que gostar da história. Criança nenhuma tem que gostar da prática pedagógica que eu estou levando. A criança não tem que gostar da brincadeira que eu levei. A criança não tem que gostar daquilo que eu estou fazendo. A criança não tem obrigação de gostar do que eu estou falando. Ela pode não gostar. Pode desgostar.
Aí Marco disse, não, mas eu gostei. Eu digo, tá bom, então a gente vai fazer atividade sobre a história? Vamos. Pronto, acabou. Tá bom. Mas o intuito do Marcos, povo demais, gente. O intuito dele era me deixar desconcertada. Eu vou falar que eu não gosto, ela vai ficar chateada comigo. Então, porque tem aquele aluno que gosta, né, de questionar. E eu acho lindo, né? São que o pessoal diz, não gosto porque fulano o menino fala demais, o menino questiona demais. Eu adoro esses, adoro. São os que eu mais gosto, né? Então, assim, a criança tem direito à livre expressão dela, tem direito a gostar e não gostar, tem direito de desgostar, né? E eu tenho como professor a função de despertar curiosidade, de despertar interesse, de fazer com que a criança comece a gostar ou não, de contar a história de outra maneira, de reavaliar se eu contei direito, entendeu? É mais ou menos isso. Desculpa, é mais ou menos isso. Desculpa, pessoal. É mais ou menos isso. É tipo assim é ótimo, né? Lembrei daquela personagem, da Tati. Mas é tipo assim, eu contei a história com o apoio do livro. A criança disse que não gostou. Eu tenho que ver se ela não gostou da história, se ela não gostou do desfecho da história, se ela não gostou porque eu contei com o apoio do livro, que eu posso contar com outra coisa. Mas eu não posso dizer que ela tem que gostar. Porque se ela não gostou do final da história, por exemplo, para eu não gostei do final da história. O ratinho, gente, o ratinho, meu Deus que eu tô puxando o ratinho, morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Ela pode não gostar porque assim, o urso nem aparece na história. Cadê o urso? O urso não tá aqui, não gostei, tá bom. Vamos mudar o final da história? Entende? Não gostei porque o urso não apareceu. Então, bora desenhar o urso esfomeado. Bora lá? Será que a gente consegue desenhar? Vocês querem desenhar o urso esfomeado? Ou o grande urso esfomeado? Ou a gente pode usar massinha de modelar para fazer o grande urso esfomeado? Como é que vocês querem fazer? Vocês querem mudar o final da história? O que é que vocês querem fazer? Vocês acham que o ratinho, o morango é grande pro ratinho, né? Vocês acham que ele deve dividir o morango dele com o urso? Ou bora mudar o final da história? Vamos reescrever a história? Agora, quando o professor tem medo da expressão da criança, não, porque eu me acabei para preparar essa aula, eu consegui o livro não sei das quantas, eu preparei essa atividade, eu cheguei aqui na sala de aula e esse menino que fala toda hora, vem me dizer que não gostou da história, quando todo mundo gostou. Ele que faça a atividade, por quê? Porque eu já preparei a atividade para todo mundo e tem que ser do jeito que eu pensei. E você não pode discordar e você tem que gostar. Não, de jeito nenhum. Não funciona assim. Então, quando eu consigo me expressar, quando eu consigo expressar a minha alegria, mas também o meu descontentamento, quando eu consigo questionar, né? Quando eu consigo expor as minhas dúvidas, eu fico muito aberta para que o outro vai expressar, para como ele vai colocar a dúvida dele, para como ele vai sinalizar para mim que gostou, que não gostou, para preparar uma aula melhor, para trazer dinamismo para a minha sala de aula e para a minha aula, para reorganizar o meu planejamento no sentido de tornar a coisa mais atrativa e mais lúdica para a criança. Então, a expressão, ela é muito importante para a gente. E como nós somos professores, os professores são comunicadores. O nosso grandíssimo objeto de trabalho, né, se eu posso chamar assim objeto, que eu não estou me ouvindo outra palavra agora, é a fala. Então a gente tem que comunicar, a gente tem que expressar. A gente expressa através da nossa linguagem oral, através da nossa linguagem escrita, sim, a gente tem que saber escrever. A gente comunica através do nosso corpo, gente. A gente expressa através do nosso olhar. A gente expressa através da nossa fisionomia. Então, um aluno, por exemplo, uma criança, ela sabe quando você está brava pela sua expressão no rosto. Não precisa gritar, não. A expressão no teu rosto fechou e você calou, a criança olha para você lá, epa, a professora está expressando que não gostou de alguma coisa. Então, gente, assim, muita bagunça. A gente pode brincar, pode se expressar, pode correr, mas não pode derrubar as cadeiras. A gente pode brincar, mas a gente não pode empurrar o coleguinha para cair no chão.
A gente pode tocar, a gente pode abraçar, mas não pode beliscar e não pode morder para imprimir dor na outra pessoa. Então essa expressão aqui é a expressão de não gostei. Não gostei porque existe uma regra que foi acordada que a gente não vai empurrar o outro para não machucar. Ninguém quer ser empurrado, então ninguém deve empurrar. Essa expressão aqui comunica que eu não gostei. Então a criança, ela se expressa através da linguagem oral, através do desenho, a criança maior através da escrita, né? Através da expressão facial, da expressão corporal. E o professor, ele tem que estar atento a isso tudo, mas ele não está atento a nada quando ele não entende de expressão, porque ele não observa as próprias expressões. Quando a gente fala de expressão, eu falo, gente, o olho fala. O olho fala. Você sabe que alguém gosta de você pelo olho. Por quê? Porque o olho brilha. É impossível alguém gostar de você, estar na sua presença e o olho não brilhar. É impossível. Porque o sentimento que está lá no quentinho do coração, ele vem para fora. Ele vem para fora porque a pessoa está rindo o tempo todo. Quem gosta de você está na tua presença e ri. Tu fala uma besteira, gente, tem nada a ver, a pessoa tá rindo. A pessoa fala uma besteira que se fosse outra pessoa falando, você dizia assim, nossa, que porcaria. Mas quando tu gosta da pessoa e a pessoa fala aquela besteira, você ri. É uma expressão da tua alma que vem pra fora, vem pro teu olho, vem pra tua boca. Tu ri com o rosto inteiro. Quando tu gosta de alguém, alguém gosta de você, essa pessoa na tua presença, ela ri com o corpo todo, com o rosto inteiro, ela ri inteira. Ela está feliz de estar na sua presença. E eu sempre falo, gente, você não deve querer da vida menos do que uma pessoa que está em sua presença e está sempre rindo e está feliz. Ainda que esteja chorando, só de você estar ali perto, de junto, sentado, a pessoa sente um alívio no coração. A expressão do rosto dela é outra expressão. Ainda que você não possa abraçar, só de você dizer assim, eu estou aqui, a pessoa está melhor. A dor que ela está sentindo diminui muito. Não se potencializa. Mas quando você está do lado de uma pessoa que só lhe expressa desprezo, desamor, descontentamento, raiva, amargura, é você chorando e a dor que você tem se potencializa muito mais. Então a gente está o tempo inteiro expressando, mesmo quando a gente acha que não tem expressão nenhuma. Porque numa reunião pedagógica, se alguém falar algo que me desagrada, o meu rosto vai contar alguma coisa. A expressão do meu rosto vai dizer eu não gostei. E se a pessoa souber ler a expressão, né? Eu falo sempre para as meninas, quando alguém estiver conversando com você, observe como a pessoa está sentada. O corpo dela fala. Observe se ela está sentada para trás, se ela está sentada desleixada, ou demonstrando pouco interesse, ou porque está relaxado na tua presença. Observe se a pessoa inclina o corpo até você. Se a pessoa está com você, você está numa ponta da mesa, ela está na outra, mas ela está fazendo assim, para estar próxima a você. Observe se a pessoa fica mais tempo mexendo no celular do que dando atenção para as suas palavras. Observe se o que você está falando está sendo de fato ouvido pelo outro, ou o outro está fazendo de conta que está ouvindo. É impossível uma escuta atenta de uma pessoa que não tem interesse, não está sendo atenta. E você sabe quando alguém não está escutando você. Sabe? Mas a expressão é algo a ser trabalhado ao longo da vida da gente. Para que a gente consiga ter o melhor da nossa profissão e dar o melhor para os nossos alunos. E se você não sabe se expressar, é difícil que você auxilie alguém no sentido desse alguém se expressar também. Bom, então, essa foi a nossa live sobre esse direito de expressar. Muitíssimo obrigada, gente. Um bom sábado para vocês. Um bom domingo também. Amanhã eu acho que a gente volta aqui para falar do nosso universo feminino, que é as nossas lives de domingo de manhã. É sobre o universo feminino, machismo, sexismo e tantos outros ismos, né? Sobre o que é ser mulher na sociedade. Geralmente o domingo a gente pega para isso. Quem quiser estar com a gente amanhã. Acredito que 7 da manhã. Esses são os horários que eu pego para gravar, gente, porque é o horário que não tem mais nenhum celular ligado na casa, né? E os meus filhos estão todos dormindo, então eu tenho menos barulho e também
né? Tenho mais internet para conseguir gravar simultaneamente do meu perfil, para jogar no YouTube e do grupo. E vocês não podem compartilhar do grupo, mas dá para compartilhar do perfil, tá? Cheiro, cheiro, fiquem com Deus e até.